Sejam bem-vindos, avançadores, a mais uma edição do Avança Podcast, edição de número 61. E eu costumo dizer que somos imparáveis. O Avança Podcast não vai parar, porque aqui a gente avança, a gente rompe. E hoje eu trouxe aqui o cara do digital, vendedor digital, que meu irmão. Isso, essa apresentação assim, isso aí, ó. Eu vou te falar quanto que eu mandei mensagem pra esse cara pra poder... E aí, irmão, vambora? A agenda do cara é cheia. Ele tá se transicionando novamente aqui pra região. Pô, que bom saber que tu tá vindo pra região. Irmão, que prazer ter você aqui. Seja bem-vindo ao Avança Podcast. Obrigado pelo convite. Vamos contar um pouquinho do Torres Neto, né? Boa. Eu costumo dizer, Torres, tipo assim, o que me fascina hoje nas pessoas são as histórias, né? Uhum. Tem uma galera que fala assim, cara, mas eu não tenho história, Rodrigão. Vou sentar lá e vou falar sobre o quê? Sobre você, sobre a tua vida, cara. Vamos lá. Tu tem uma história de sucesso, sim, tem uma história de adversidade, mas é isso. Boa. Então vamos lá, mano. O palco é teu. Bora. Quero conhecer um pouquinho aí do Torres Neto. Como é que você entrou nesse mundo digital? Um pouco da tua essência. Legal. Tu é daqui da região, então fica à vontade, meu irmão. Vamos lá. Obrigado pelo convite. Cara, falar sobre nossa história sempre... Alguns amigos meus falam assim, né? Pô, você vai falar aquela parte que você ficava pendurado no andame. Eu falei, cara, essa ali é minha história, não tem como mudar, né? Os caras não aguentam mais ouvir isso. Os caras não aguentam mais ouvir minha história. Eu falei, cara, mas essa é a minha história, vou fazer o quê? E, pô, e teve... Ficou pendurado lá. Eu brinco, eu falei, pô, você ouve de vez em quando, o pior sou eu que conto a mesma coisa todas as vezes que eu tenho que contar a minha história. Então eu ouço, é igual o motoboy, né? A gente acha chato a buzina do motoboy, mas imagina ele que fica ouvindo aquele dia todo, ele que buzina. Toda hora, isso aí mesmo. Mas, cara, eu vim de uma família de artista plástico, eu sou aqui da região, meu avô era artista plástico, Torres do Cabo. Cabo Frense? Cabo Frense. Sou nascido e criado aqui, minha vida inteira, cara, vivi Cabo Frio, vivi o lado bom de ter nascido no interior, mas também a gente vive o lado desafiador de viver no interior, né? Uma mentalidade um pouco mais fechada, desafio de entender um pouco que, cara, o mundo não é só nossa região, que existem outras coisas que a gente pode viver, que a gente... Enfim, cresci minha vida inteirinha, meus pais, cara, eu gosto de falar que eu sempre tive muito afeto, muito carinho dos meus pais, então nunca me faltou amor e cuidado, mas me faltou uma base familiar sólida no sentido financeiro. A gente sempre passou muito desafio financeiro na minha família. Somos dois, então. Muito desafio financeiro. E a maioria, né? A maioria dos brasileiros, principalmente, né, irmão? A maioria, cara. E a gente não tem isso, a gente não aprende isso na escola, né? Então isso é muito desafiador. Então eu cresci minha vida inteira estudando no colégio público. Eu fui um cara que a minha vida foi... Eu conheci a principal pessoa da minha vida aos meus 11 anos de idade, foi quando eu conheci Jesus. Glória a Deus. Muito molequinho, muito novinho, então eu cresci minha vida inteira. Como eu queria ter conhecido com essa idade, meu. Pô, a gente evita muita besteira, né? Rapaz, quantos abismos eu não teria caído. Mas eu acho que pra tudo tem um propósito, um plano de Deus na nossa vida, né? Sem dúvida. Então, eu cresci na igreja, dediquei muito tempo da minha vida, dedico até hoje, cara, a viver igreja de fato, a viver relacionamento, a viver comunidade, intimidade. Eu gosto muito, eu sinto muito prazer nisso, não é zero obrigação. Eu sei que existe um caos que acontece na igreja. Sim. Existe tudo, cara, a igreja ela não vai parar nunca, porque historicamente ela nunca parou. Sim. Então, quanto mais coisas acontecem, parece que a igreja ela vai sendo mais impulsionada, ela vai mais avante. Então, eu gosto de fazer parte disso ali, de viver não isso, só colocar dinheiro na causa, mas viver a causa em conjunto com o dinheiro que a gente coloca também. Mas eu vi meu pai tinha gráfica, falando bem do iníciozinho, meu pai tinha gráfica, é por isso que eu falo que essa parte já era empreendedora. Cara, assim, meu pai era letrista, abria letra com a mão, pintava muro, meu pai era artista purinho, meu pai, meu avô, meu tio, enfim. Eu vim de uma família grande, eu tenho 6 irmãs, então tudo mulher. E você é o único homem? Eu tenho um irmão mais velho, mas sempre morou fora há muito tempo, por parte de pai. Eu tenho um irmão e uma irmã por parte de pai. Então, assim, na nossa casa ali, a gente passou muitos desafios no início, né? Na nossa infância, assim, cara. Eu lembro do dia e a gente conta essa história hoje. Engraçado que eu gravei uma aula ontem sobre esse tema, é bom que tá fresquinho. A gente conta a história hoje, eu gosto sempre de pontuar, Rodrigo, que não é pra pessoa sentir pena e nem é pra eu fazer da minha história um drama. Não é um drama. Acho que existem duas coisas que a gente precisa olhar pra nossa vida e pra nossa história. Primeiro, eu falo isso por quê? Porque talvez alguém que esteja assistindo a gente agora pode estar passando por um desafio ou menor ou maior ou tão grande quanto que eu passei naquele momento. E quando a gente tá passando o desafio, é muito difícil a gente enxergar aquilo ali como uma lição. Sim. Normalmente a gente enxerga... como um aprendizado, né? A gente não enxerga. É difícil.
A emoção fala mais alto. A gente enxerga Naquele depois que momento. passa, passou por agora. Agora eu olho pra trás e falo, putz, cara, eu aprendi isso. Na hora da tormenta, não. Na hora, cara, Na hora do muito furacão, difícil. não. Então, por que eu gosto de contar isso? Não é pra sentir pena, não é pra me vangloriar dos pontos positivos de reviravolta que teve na minha história, mas é pra deixar de fato como uma lição que, primeiro, tinha um serralheiro que trabalhava com meu pai na época da gráfica, que ele falava assim, ó, no final tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Cara, isso era uma poesia, ele falava isso todas as vezes pra gente. E isso é fato, né, meu irmão? Cara, no final vai dar certo, não? Sempre vai dar certo. Sempre vai ter um caminho que você vai conseguir se livrar daquela adversidade, daquele problema ali, e vai conseguir alcançar e se dar certo aí. Exatamente. Então, assim, eu conto hoje essa parte, é mais pra incentivar e mais pra pessoa entender também que, cara, a gente que tá aqui do lado daqui com um monte de câmera, cara, antigamente quando era mais moleque, ou quando a gente é imaturo, às vezes a gente olha pra um cara, um grande player no mercado e tal, você olha e fala assim, nossa, cara, a vida desse cara é perfeita. Cara, não é perfeito. Não é. Sinto muito te dizer, não é perfeito. O Não. cara, a mulher dele acorda também apurrinhada às vezes, ele é estressado, o filho dele continua chorando e jogando garfo no chão, e pega o pão e não quer comer. Cara, essa é a vida real, assim. Por isso que eu gosto muito de alguns players do mercado que mostram de fato a vida real. Então, se quer o Instagram traz essa vida pomposa, essa coisa ilusória. Ali na verdade, eu coloco como o mundo ideal. Uhum. Ali é o ideal. O real tá escondido. Se fizessem, eu teve um convidado que sentou aqui que a gente falou muito sobre digital. Se fizessem um Instagram real, pra pessoa postar mesmo todas as adversidades, tudo que vive real, coisa boa, ia bombar. De visualização. Eu brinco falando que às vezes não é a vida do cara que é muito boa, só porque o cara é muito bom de foto, sabe editar um vídeo legal, né? Cara, às vezes o cara só é um bom editor. Então ele consegue, cara, pintar um quadro pra você ali que você acha que a vida é boa. Mas voltando à minha história. Eu vou te fazer uma pergunta depois mais pra frente, o avançador vai mais pra frente. Pode fazer. Pra não perder o teu... Legal. Então assim, eu cresci nesse ambiente de gráfica e eu nunca tive aquela dúvida que os jovens entendem, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tinha essa dúvida, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sabia o que eu ia fazer. Por quê? Porque meu avô pintava, eu falei, cara, eu vou Tinha tudo pra você pintar também. eu falei, cara, eu tenho uma veia artística muito boa até hoje. Sério? É bom de desenho? Cara, eu sou bom de desenho, eu sou bom com coisas manuais. Porra, eu sou horroroso. Cara, eu gosto, por exemplo, tem uma coisa que eu faço que eu me amarro, eu gosto muito de decorar. Então eu cheguei aqui no teu estúdio, cara, eu gosto muito dessa parte. Então eu montei meu escritório lá. E aí, o pessoal perguntou, eu sou horroroso, você que vai fazer? Eu falei assim, eu gosto, cara, eu fiz uma parte na parede, cheguei lá numa quinta-feira à tarde pra noite e fiz, eu gosto de fazer, não é só porque, quero economizar dinheiro, não, cara, pra mim é um momento legal comigo mesmo ali, é tipo um hobby, entendeu? Mexer com madeira, cortar coisa com madeira. Isso aí, Torres, você acredita, não, tenho certeza que isso aí já é um viés genético. Cara, vem de família já. Não vem, cara? É muito difícil a gente, assim, romper essa genética às vezes. E a gente atrai também coisas ruins, né? E junto com coisas boas também, com dons e tal, vem alguns. Sim. Que a gente vai precisar ajustar no meio do caminho na marra. Com certeza. Vários. Porra, como eu precisei, né? Porra, até hoje. Vários. De vez em quando a gente acha mais um. Nossa, isso aqui é novo, não sabia. Mas então eu transicionei da arte ali de pincel, meu pai de tinta, eu vivia todo. Garoto, tu estava pintando. Moleque, eu comecei a trabalhar com 3 anos de idade. Muito pequeno. Trabalhava com meu pai, estudava, trabalhava e jogava bola. Era a minha vida de moleque ali, né? A vida do moleque do interior é essa. Só que meu pai sempre falou pra mim assim, homem precisa ter profissão. Isso foi uma coisa que eu sempre gravei no meu pai. Não importa, cara. Você pode ser pedreiro, você pode ser garçom, mas você precisa ter uma profissão. Tua mulher precisa olhar pra você, ele falava pra mim isso, moleque. Tua mulher precisa olhar pra você e fala, cara, esse cara que ele é alguma coisa. Não importa o que você seja, mas você precisa ter uma profissão. E eu falei, vou ser designer, porque eu já trabalho, eu já entendo um pouco, eu já tenho um conceito de arte legal, eu já tenho uma visão muito boa pra cor, pra coisas, eu vou ser designer. E comecei a estudar pra ser designer. E eu trabalhei como designer durante muito tempo. Muito tempo. Tanto que quando eu conheci o digital... Tu chegou a fazer faculdade de... Eu fiz publicidade, transicionando ali do ensino médio e tal. Aí eu fui fazer publicidade em 2009. Eu tô ficando velho. Quando eu vejo as datas de 2009... Caraca, peraí. 2005, mano. Porra, imagina eu, meu irmão. Olha só, avançador, o cara tá dizendo que tá velho. Presta atenção. Com 34. Cara, 2009, eu tô velho. Cara, eu tô velho demais, meu irmão. 2009, tu tava transicionando do médio pra faculdade. Faculdade. Porra, 2009 eu tava com 29 anos, meu irmão.
2009. Torres, eu tô com 45, meu irmão. Pô, mas você tá bem, cara. Tá conservado, pô. Na verdade, Pô, eu tô, pelo vou amor te de falar, Deus. mas vou te falar, mano. Minha mente eu sou esse molecão, Acelerado, mesmo. Eu sou esse molecão, mano. Mas isso aí a gente não envelhece, não. Minha mãe brinca falando, cara, a mente, o que envelhece o ser humano é a mente. Sim, Minha mãe mas a minha fala, não envelhece não, tá? E eu Pode sempre deixar fui um cara, envelhecer, não. vou te falar uma palavra que define, assim, Rodrigo Garoto. Rodrigo Garoto e até hoje também. Eu sou inconformado, meu irmão. Que bom. Eu acho que tem sempre um próximo Uhum. nível, um próximo passo, alguma coisa a acessar. Legal, muito bom. E aí, voltando, eu fui pra minha faculdade. Só que assim, cara, a gente sai do ensino médio. Cara, você chegou a fazer faculdade? Não. Não, Então, comecei então. 3 períodos, direito, nada a ver comigo. Aham. Falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? Direito? Doideira. Então, eu fui. Assim, eu até gostava da faculdade. Eu não sou aquele cara que fico dando pancada em faculdade, não. Acho que pra algumas coisas vão ser importantes. Pra aquilo que eu queria não era importante. E qual era o auge da minha faculdade, cara? Era a gente conseguir um trabalho na Petrobras. Porque era a empresa na época. Só se falava aqui nisso, né? Só se falava Sim. nisso. 2009 ali só se falava nisso. E eu fui, através de uma amiga que estudava comigo, consegui um estágio na Petrobras. Era um estágio remunerado. Acordava 4h40 da manhã, entrava no ônibus, saía daqui pra Macaé, trânsito e tal, e fiquei fazendo isso até eu entender e olhar para aquilo dali e falar assim, cara, isso aqui não tem absolutamente nada a ver comigo. Esse tudo vem de cima para baixo, você é só um número, você só executa, você só é um braço. E por mais que eu não tivesse consciência, eu sempre tive a necessidade de ser um cérebro. Que eu sempre brinco falando quando eu vou contratar, Tipo, quando eu vou contratar, você é sempre aquele cara que pensa, né? eu sou um cara mais crítico, eu questiono, é a minha forma de pensar. Por exemplo, eu olho. Bem característica estrategista também. Eu tenho um olho. Eu não tenho nada disso aí, tá? Não, Tem nada disso aí. eu sou muito assim, cara. Tem nada disso aí. Eu olho assim, eu falo, cara, Ih, pô, tá todo mundo fazendo assim, se a gente fizer desse jeito aqui, ou vamos deixar esse lado aqui. Ó, hoje, por exemplo, fiz uma reunião com um cara, ele falou, eu tenho uma base de lead pra gente fazer, para fazer isso aqui. Eu falei, cara, e se a gente não fizer isso aqui com toda a base lead? A gente pega 10%, faz um teste, pega outros 10%, faz outro teste. O que ganhar desse teste aqui, a gente faz com os outros 80. Aí ele, eu falei, pô, então a minha cabeça é muito mais crítica nesse aspecto. Então, nessa época, eu comecei a estagiar na Petrobras, eu não gostei, por quê? Porque, cara, eu não conseguia exercer uma função de alguém que pensa, eu era só um braço. Então, só executa. Eu falei, cara, cansei disso aqui. Mandei um currículo pra uma empresa no Rio, numa terça-feira, se não é segunda ou terça-feira. Eu sei que no dia seguinte, eu fiz uma reunião online com eles, uma entrevista online. Isso foi na segunda. Segunda-feira eu mandei o currículo. Terça-feira eles entraram em contato comigo. Quarta-feira eu fiz a entrevista online. Quinta-feira eu fui pro Rio, fiz a entrevista presencial. Sexta-feira eles me contrataram. Sábado eu juntei minhas coisas. Domingo eu fui morar de favor na casa de um primo. No Rio. Empresa de que é isso? De designer. Só que o que aconteceu? Assim, cara, meu primo, eu vivi muito. Meu primo abriu a porta da casa do apartamento dele pra mim. Foi muito. Aonde que era no Rio? Em Ipanema. Só que eu era quebrado, mano. Eu era muito ferrado de grana. E assim, morar em Ipanema, naquela época, ele falou assim, cara, você não. Pô, conheço lá. Então é caro. É caro, Tero. E por mais que meu primo tivesse aberto o apartamento dele pra mim, foi um Tu não absurdo. gostava daquela situação? Cara, morar de favor, por mais que a pessoa te receba muito bem, é muito ruim, pô. Sim, pô. Não tem como você morar de favor e falar assim, pô, é muito legal. Não é. Só que, e não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo, era o meu sentimento. E eu comecei a trabalhar nessa empresa e essa empresa, ela me enganou muito, cara. Não foi nada daquilo que o cara me contratou. E é uma empresa muito grande, prestava serviço pro Barra Shopping, um monte de shopping, na verdade. Pô, eu lembro que minha primeira semana na empresa, o cara chegou pra mim, tinha que botar um totem, que é um letreiro, aquele letrinho que fica em pé assim, né? Tinha que botar um totem no shopping. Ele mandou calcular a fundação. Pô, eu sou artista, cara, eu não faço ideia de conta. Eu falei pra ele, cara, eu não faço ideia de fazer isso aí. E ele não tinha alinhado nada disso comigo. Enfim, foi uma experiência muito ruim. Fora o percurso que era muito desafiador pra chegar. Fiquei 15 dias. 15 dias na empresa, morando no Rio. Nada. Não aguentei. Foi o pior lugar que eu trabalhei na minha vida. Sem detalhe, se bobear, essa empresa ainda tá lá, ainda funciona e prosperando. Não duvido não. Provavelmente, os caras eram bons, cara. Era. Os caras eram bons. E eu só não era aquilo que eu queria. E eu tava muito perdido ali. Eu tava muito E tu já tinha quantos anos? Pô, isso aí foi em 2013, 2014, mais ou menos. Pode botar uns 20 e tantos anos, 23 anos, 21 anos. Eu tava perdido profissionalmente. Já tinha tentado, já tinha saído do trabalho do meu pai. Nunca tinha trabalhado nada com venda? Venda? Não. Até ali não. Nada com venda. Só que, morando na casa do meu primo, quando eu saí dessa empresa, eu fiquei. Essa é a parte da história. Essa é a parte triste da história. Porra do andaime, né? Essa aí, cara. Essa daí acho que é pior do que andaime. Essa é pior.
Cara, eu saí da empresa e a empresa, pô, eu não sabia disso, né? Mas quando você trabalha 15 dias na empresa, você não recebe nada. quando Nada. você sai. Nada. Eu saí com a mão atrás, outra na frente. Eu fiquei 3 Tu dias. quebrou o contrato, pô. Eu fiquei 3 dias comendo pão. Só tinha pão. Porque apesar de eu morar na casa do meu primo, pô, eu não queria, cara, ficar Mas usando tava as na paradas geladeira, né? dele. Eu não queria fazer isso. E meu primo estudava muito. Fazia faculdade na época na PUC, estudava muito. Ele ficava muito tempo fora, tinha dia que a gente não se via. Mesma idade que você Um também. pouco mais velho, ou acho Só que a mesma idade, Só que com a... com poder aquisitivo muito maior. Muito maior. E aí teve um dia, ele foi fazer um trabalho da faculdade na casa dele. E aí recebeu os amigos dele e tal, eu tava no quarto. Aí eu falei, pô, vou me socializar, né? Tô aqui, cara, ferrado já. Eu falei, pô, vou lá pra conhecer alguém, né? Vou interagir, né? Vou interagir. E aí eu cheguei lá e o papo da galera era assim: ah, final de semana eu vou. Final de semana eu vou. boate. Não, final de semana eu vou conhecer o iate do meu pai. Eu vou pra Angra, pra mansão de fulano. Caraca, mano. E eu parado ali olhando, falei assim, mano, eu tô numa merda do caramba. Cara, E o cara, mano, falando que vai pro iate, vai pra tal lugar. Eu falei, caramba. Aí eu pensei assim, pô, eu tenho duas alternativas. Eu lembro disso, tá? Isso não é invenção da minha cabeça. Eu lembro o sentimento desse dia. Eu falei, cara, eu tenho duas opções. Ou eu fico choramingando, ou eu resolvo minha vida aqui. E eu tava sem grana nenhuma, tava ferrado. E nesse mesmo momento, mais ou menos assim, um moleque levantou e falou assim, ah, pô, fulano me deu essa pulseira aqui, mostrou uma pulseirinha de couro. Aí eu olhei pra pulseirinha, aí ele falou, tipo assim, ah, ela comprou por R$ 80, foi alguma parada assim. Aí eu olhei pra pulseirinha e falei, poxa, eu sei fazer. Isso aí nesse dia, na sala do apartamento dele. Eu falei, pô, essa pulseira eu sei fazer. pô, é muito simples, meu irmão. Aí Minha fã, né? eu pensei. Aí eu fui, no dia seguinte, tinha um brother meu que tava morando no Rio, ele precisou de um trabalho como de design, ele me passou, eu cobrei R$ 250. Aí eu peguei, tipo, uns 50, R$ 80. Naquela época não dava só pro pó de café, dava pra comprar mais coisa. Hoje em dia só dá pro pó de café, né? E Então, olha pó de lá. café e o ovo. E lá olha o ovo. bebê essa nossa dona. E o ovo? É. E a picanha não dá não, Porra, tá? dá não. Só se for de abóbora. Não dá não. E aí eu fui no mercado e comprei a parada pra comer. Fui andando naquela rua de Ipanema, Porra, eu esqueço o nome, aquela muito principal maneira, ali. mano. Aquela principal de Ipanema, eu esqueço o nome. Pô, esqueço o nome, é uma rua famosa pra caramba, a principal ali. Aí eu fui, passei na Armadillo, tudo olhando vitrine. Reserva, Oakley. maneira. Aí eu olhei assim, cara, todas elas tinham aqueles acessórios que o cara tava falando, de couro. Aí eu falei, pô, vou fazer, vou vender. Nesse mesmo dia, eu tava vendo as lojas, eu fui caminhando pro metrô, peguei o metrô, fui pro centro do Rio. Só que eu não sabia nada, cara, eu nunca tinha feito esse troço na minha vida. Aí eu fui andando em várias lojas. Onde tem esse material? Fui fazendo isso. Fui com uma foto de uma pulseira e falei assim, cara, o que eu preciso pra fazer isso aqui? Aí parei na loja, Júnior Biju, eu lembro o nome da loja. Parei na Júnior Biju, uma moça, cara, que foi um anjo na minha vida, me explicou tudo. Ela falou, você precisa de um entremeio, você precisa de um finalizador, você precisa de um elo. E foi me falando tudo. Aí eu fui, comprei, fiz e comecei a vender pra eles. Aí vendi pra eles, vendi pra outras pessoas, consegui dinheiro pra vir pra Cabo Frio. Começou vendendo pro teu primo, pros amigos dele. Isso. E tipo assim, gastava R$5 e vendia pra 80. Não, eu vendia tipo assim, gastava tipo, a média, eu gastava R$10 por acessório, que era couro mesmo. Vendia por 50, pra vender Vendia por 40, R$50. Aí eu fiz um dinheiro pra voltar pra Cabo Frio, que eu tava um mês sem ver meus pais, que eu não tinha grana pra vir pra cá. Aí eu vim pra Cabo Frio, de ônibus, vendi o restante pra alguns amigos aqui, voltei e comecei a comprar e fazer e vender. Comecei a fazer isso. Só que nesse meio período... Isso no automático, ou ali já começou, te deu um insight, assim, te despertou, tipo, caraca, meu irmão, vender maneiro. Não, eu só ali foi Foi no automático sobrevivência. instinto. É. Beleza. Não, se eu falar pra você que foi tudo Caraca, maquinado, é Torres. mentira. Sério? Não foi maquinado, não foi pensado. Foi tipo assim... E mesmo no meio da parada, tu vendendo, tu vendo que tá dando certo o negócio lá, pô, comprei tanto, gastei tanto, vendi. Não tinha esse raciocínio, não. Não tinha, não. Eu tinha, era tipo, cara, eu preciso fazer mais dinheiro porque eu tô ferrado e eu preciso resolver isso aqui. Tava cego pro que tava acontecendo. Cego. E era uma Apenas oportunidade. tentando só se safar daquele Isso, zero. isso. Porra, tô zerado, meu irmão. Isso. Essa era Tô de lona e eu tenho que dar alguma coisa. É isso aí. Aí eu fui, falei, pô, aquela cabeça ainda muito, muito tradicional zona, eu falei, cara, eu preciso de um emprego fixo. Aí foi pra CLT. Fui e botei meu currículo na Oakley, na Reserva e na Volner, que era a marca do Rio. A Oakley me reprovou, a Reserva também. Eu sacaneei até hoje, falar que eles perderam. Deram mole, né? Deram mole. Se eles tivessem me contratado. E a Volner me aprovou. Eu tava tão perdido, Rodrigo, que eu fiquei um mês trabalhando de vendedor na Volner. Um mês. Só que eu mandei muito bem. Ali eu falei assim, caramba, vender é legal. Só que ainda muito isso vai nos acessórios pra vender por fora.
Voltei a morar em Cabo Frio frustrado. Pensa num cara frustrado. Tipo assim, pô, a minha cabeça como gente do interior era: preciso ir pra um grande centro pra dar certo na vida. Porra, não Fui, adiantou nada. fui, não adiantou Voltou nada. pior. Voltei pior, voltei mais ferrado ainda. E emocionalmente quebrado, enfim. E nessa época aí, foi uma época ainda que eu tava desviado, tava distante de Deus. Tu comentou depois. Foram 2 anos. Então assim, eu tava muito bagunçado, minha vida tava muito bagunçada, muito estranha. E aí eu voltei pra cá, fiz um workshop de comunicação na igreja que eu fazia parte. Nesse workshop de comunicação, o Pedro Quintanilha palestrou. Falou sobre o mercado digital, 2015 isso. Cara, não fazia ideia Cara, do que olha só era. quanto tempo que o cara tá no 2015, mano. Avançador, eu sou um bebê. 2015, mano. Tempão. E aí ele falou sobre o mercado digital, eu falei assim, caraca, é essa parada aí? Não tinha referência de nada, Sério? né? Foi assim mesmo. Aí tu gostou, Eu né? tenho foto, velho. Eu tenho foto desse dia. Aí eu fui, chamei ele no final Tá do... aparecendo a foto lá, tá? É. Tá aparecendo a foto lá do Pedro, lá na compraria. Tem vários, mano. Apareceu lá a foto, tu sentadinho. Tem, barbudão. É. E aí eu falei pra ele assim, eu falei, pô, Pedro, faz o seguinte, dei o trabalho de graça pra você e você me ensina o que você tá fazendo. Aí ele falou, não, pô, Torres, eu vou te pagar aqui um valor, não posso te pagar muito, eu lembro dessa conversa, não posso te pagar muito, mas, cara, eu consigo te contratar aqui meio período e tal. Aí eu ficava meio período na gráfica com meu pai, voltei a trabalhar com meu pai na gráfica, e fiquei meio período no mentalidade empreendedora, trabalhando como designer. Então lá o que eu fazia? Então tu trabalhou lá na mentalidade empreendedora, maneiro, 2015. mano. Então eu cheguei lá, pô, eu fui o primeiro funcionário deles. Era o Pedro, era o Marcos, Tem um lá que falou tal de cabeção, que é cabeção. e o Dudu, sei lá. Era o sócio dele, era o Dudu, que é o Marcos. O nome dele é Marcos, a gente chama ele de Dudu. E aí eu cheguei, cara, empresa pequena, quando você chega, você faz tudo. E eu sempre tive uma qualidade, que aí eu acho que é um bom recado pra quem tá assistindo, que é assim, ó, eu sempre tive cabeça de dono. Sempre tive cabeça de dono. Então eu sempre pensei assim, pô, se eu sair eu vou apagar a luz, eu vou desligar o ar. Eu sempre tive essa cabeça natural, sempre foi meu. Eu não penso, tipo assim, vou roubar meu patrão, vou ficar aqui um tempo aqui sem fazer nada. Nunca tive essa cabeça. Eu sempre tive a cabeça de, cara, se eu tô aqui é pra produzir, eu vou ser intenso, eu vou vestir a camisa. E aprender. Sempre foi. E vou entregar o melhor. Então essa sempre foi a minha mente. Então o que aconteceu? Eu entrei como designer, pô, editava vídeo, filmava o Pedro pra dar as aulas. Final de semana, à noite, meu irmão, a gente emburacava pra dentro. Não tinha tempo ruim, era pouca gente, tinha que fazer as coisas acontecer, só que teve um lançamento. Naquela época do acelerador digital, o produto das antigas do Pedro, 2015 isso. Aí, empresa pequena também, pô. Até a tia do cafezinho ia pra venda, entendeu? Todo mundo vai pra venda na empresa pequena. Aí eu fui vender. Só que eu fiz 20 vendas. O cara que ficou abaixo de mim fez 10. Aí Pedro brincando comigo assim, falou, pô, você saca bem de venda. Eu falei, não, cara, saco não, pô, a minha veia é artística, cara. O único artista que eu vejo que soube vender foi o Romero Brito. O resto, meu irmão, ninguém sabe vender. É ruim. A artista faz de graça, porque ele faz pelo prazer, entendeu? Então não tem essa veia muito comercial, normalmente. Sacou? Mas o que tu atrelava nesse momento, meio que ainda se descobrindo pra venda? O que tu atrelava lá o teu sucesso na venda? O que tu acreditava que era o teu ponto principal? Mano, por que isso destacava? Eu vou te falar aqui o que eu acho, tá? Não. Tu era mais intenso. Cara, isso também é um ponto. Eu sempre fui muito intenso. E quando eu fiz a primeira venda, a segunda venda do acelerador digital na época, foi assim, eu lembro que eu fiz a venda, e aí eu olhei e falei assim, caramba, ganhei mais tanto de comissão. Aí eu falei, cara... Aí lembra que eu falei pra você que eu queria ser um cérebro, que eu nunca quis ser só um braço? O que sempre aí ficou mais claro depois pra mim, tá? Naquela época não era tão claro assim. Qual era o sentimento que eu tinha? O sentimento que eu tinha pô, eu recebo um salário, eu fico aqui perdendo meu tempo. Sendo pago pelo tempo. Cara, eu sempre. O que me encantou na venda? O que me encantou na venda é que cara, eu sou o que eu produzo. Sim. Cara, isso aí é fascinante, velho. Assim, cara, se eu trabalho muito, eu ganho muito. Se eu trabalho pouco, eu ganho pouco. Se eu trabalho médio, eu ganho médio. Então não é o meu patrão que é dono do meu salário e define quanto eu ganho. Não, eu ganho enquanto eu quiser. Sim. Então eu sempre produzi muito. E eu falo isso pros vendedores que eu treino. Eu falo, cara, você precisa entender, você precisa ter a cabeça de empresário, de empreendedor. Você é vendedor, mas você precisa ter a cabeça de empreendedor. Por quê? Sim. Porque você é pago pela tua produção. O empreendedor é pago pela tua produção, não tem jeito. Então, o que me apaixonou pela venda naquela época não foi nem o fato de, nossa, aqui, cara, eu gosto muito de vender. Naquela época eu não gostava de vender, não. O que eu gostava era do resultado da venda. Agora, tem uma particularidade aí. O quê? Lá tu conseguia escalar. Conseguia. Imagina um cara preso hoje dentro de uma loja de roupa, no qual eu diferente. fiquei quase 8 anos da minha vida, sendo gerente, supervisor, vendedor, gerente, supervisor, e tinha um teto pra eu alcançar. Não, é completamente diferente. Eu estourei todas as bolhas e não dava pra ganhar mais. Ali dava. Ali dava. Aí eu não tinha limite, na verdade. É a hoje, porra. Não, por isso que eu bato muito, se for me seguir no Instagram lá, eu bato muito sobre vendedor tradicional e vendedor digital.
Sim. Então, eu falo muito sobre isso. Cara, o vendedor tradicional hoje, ele foge muito das coisas que eu vou falar aqui que a gente vai trocar. Por quê? Cara, você precisa esperar o cara chegar na loja, você não tem lead infinito, contato infinito, você Sim. não tem... Cara, no vendedor digital você vende pro mundo, cara. Eu atendo gente em Portugal hoje. Isso. Eu atendo gente, eu dou mentoria pra empresas em Portugal que eu nunca nem vi o cara presencial. Isso que me fascinou no Isso digital. é muito louco. Isso é muito louco. Então, assim, se a gente for falar de venda no digital, Caraca, é o muito cara louco. ser vendedor no Muito digital, louco, mano. não tem nada a ver em trabalhar em loja. Eu já trabalhei em loja, eu sei como é que funciona. Pô, toda hora nego derruba a tua vez. Pô, então, não é um lugar, não é quando eu falo, por exemplo, cara, que dá pra você ganhar de 8 a 12 mil reais trabalhando com venda, tranquilamente, pô, tem vendedor que eu treino que o cara ganha 15. Sim. Tem vendedor que eu treino que o cara ganha 7. Home office. Então, assim, é totalmente possível você ter uma vida muito boa, Sim. com um salário bom. Pô, Isso. salário de 10 E mil hoje- no Brasil não é um salário baixo. E Fala hoje, na realidade que e hoje eu você vendo. tá falando, assim, do cara vender só no digital o produto de alguém. De alguém. É ele trabalhar como funcionário de uma empresa. Entendeu? É isso, não é nem ele Sim. empreender. Se ele empreender, essa barreira. Tipo ela assim, cresce ele muito. vai ser tipo um televenda digital? É, Um telemarketing? basicamente assim, a gente não contrata vendedor para nossas empresas. Sim. Então a gente vai contratar o vendedor, só que ao invés de trabalhar dentro do nosso escritório, ele pode trabalhar de casa. Tô supondo. Tem empresas que não contratam home office. O Grupo Primo não contrata home office. E várias outras delas. Não, G4 Contrata o não quê? contrata home office, só presencial. Todo mundo é presencial. Ele criou aquele ecossistema de vendedores Tudo que presencial. trabalham, mesmo que seja no mercado digital, tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. E são CLT? São alguns sim. Mas nem toda empresa contrata CLT. Tem outra empresa que contrata PJ, enfim. Mas o que eu tô falando que é possível. O cara que tá ouvindo a gente hoje, se ele quiser migrar de profissão, ele ganhar de 8 a 12 mil reais, que é uma média, uma fatia, uma média ali do mercado, ganha entre 8 e 12 mil reais. Das pessoas que eu treino também ganham entre 8 e 12 mil reais. É ele trabalhar numa outra empresa. Não tô falando de empreender agora. Tô falando de trabalhar numa outra empresa. Ele vai ser plugado e vai ser um funcionário de uma outra empresa. Aí depende da característica. Pode ser CLT, pode ser um PJ, mas ele tem total possibilidade. Normalmente, fixo mais baixo e variável mais alta. A variável mais agressiva. Pô, tem produto que eu conheço, empresa que eu conheço, que paga R$1.000 de comissão por venda. R$1.000 por um produto de R$10.000. Desculpa, de R$20 mil. Então, cada venda que o vendedor faz, ele ganha R$1.000. Produto num ticket médio, né? É R$20 mil o produto. Tem lead pra cacete. Chega gente pra caramba. E o cara vai lá e ganha R$1.000 por venda. Tem vendedor lá, cara, que tem... lá, né? tem vendedor lá, cara, que tem até sei lá, 8ª série, 3º ano, terminou o ensino médio, e que tá ganhando lá seus 10, 12, 15 mil. Pô. Então, assim, tem muito mercado. E eu não tô... E assim, eu tô falando de dinheiro, mas eu gosto muito de pontuar isso porque eu não sou aquele cara dinheirista. Não é minha... Quem me conhece sabe. Eu não sou aquele cara que dinheiro por qualquer custo não é minha praia. Mas o valor, o dinheiro em si, ele é um balizador. Então, por que eu tô falando que o mercado é bom? Porque o mercado digital está contratando muitos vendedores e não tem vendedor pronto. Ó, eu recebi 2 mensagens essa semana. 2. Recebi de uma pessoa. 3, de verdade, desculpa. 3 mensagens. Preciso de um head comercial, o primeiro negócio. A outra, preciso de um head comercial. E uma outra da Colômbia, preciso de um vendedor. E uma outra da Colômbia me pedindo uma indicação de um head comercial que falasse espanhol. Assim, cara, tem muito mercado. E como a gente tá falando do digital, cara, eu trabalho para Portugal. Eu tô fazendo espanhol porque eu quero atender cliente de lá. Então, assim, eu tô de Cabo Frio, pô. Então, assim, não existe barreira, entendeu? E sabe que é um tanto quanto interessante? Eu vou te fazer essa pergunta porque tu já tá há muito tempo, tu vai me responder melhor. A gente tem muito mais chance de vender pra quem a gente não conhece, né? Do que pra Amigo, pra vender conhecer. pra amigo. É que normalmente o amigo, cara, ele não valoriza muito. Ele quer de graça. Normalmente o amigo quer de graça. Eu tô passando isso, tá? Galera representante, principalmente agora quando eu me iniciei de representante comercial mesmo, a galera que eu já lidero nas empresas e tal, ou a galera que já mais próxima, representante também, eles não querem não, mano, pagar não, eles querem de graça, né? Muita gente quer de graça. Mas isso aí E o digital, eu abri uma turma do meu produto lá, né? Da formação de vendedor digital. Muito legal, que na Masterclass que eu fiz, minha mãe tava. Então, foi até aquela vez que eu mandei uma mensagem pra você, tu falou, porra, Rodrigo, tô todo enrolado, tem que ir pra São Paulo. Foi lá em São Paulo? Foi lá. Foi presencial? online? Não, foi online. Ah, tá. Foi online. Minha mãe tava na aula que eu dei. E minha mãe comprou. Pagou R$700. Ela falou, sério? Eu falei, tá maluca, mãe? Mas será que ela comprou pra São Paulo porque ela queria mesmo? Não, eu gostei, pô. Ela comprou porque ela gostou, mas ela comprou porque ela falou assim, cara, se eu gostei, eu não quero de graça, eu quero comprar. Sim. Então assim, e minha mãe tá em tudo, meu. Minha mãe tá em tudo.
Minha sobrinha comprou. Minha sobrinha foi lá e comprou pra fazer. Maneiro, Eu né, acho- mano? a gente tem esse apoio dentro da minha casa, assim, com as minhas irmãs, eu sempre tive. Mas vê também, acho que muito, ô Torres, eu acredito que vê também muito o resultado que tem de vida hoje, né? Cara, eu mudei. Vê assim, eu digo assim, porra, o Torres deu uma prosperada, meu irmão. Eu mudei muito, assim. Pô, Rodrigo, a primeira casa que eu e a Paula, que nós moramos, pô, a casa tinha 12 Meu metros irmão, eu quadrados. fucei teu Instagram todo lá. Tu viu? Eu sei mais da tua vida que você, demora. Sei da tua história lá de É. trás, mano. Vou te falar que história maneira, 12 tá? metros quadrados, cara, a Aí. primeira casa que a gente morou. E quantos não você precisou, né? Passar, muito. suportar, né? Muito. O processo pra gente se Parada que eu resolver. identifiquei muito foi quando tu falou que quantas foram as vezes que você não conseguia ir no restaurante. Pô, teve Pô, um caso, teve um caso específico. Pra mim ali foi nosso ponto de inflexão. O Flávio tem aquele livro Ponto de Tu Inflexão falou, lá. pô, eu lembro. É. Tu chegou lá e tu pediu água, pô. Eu fui no aniversário do Pedro. Caraca, você foi Inclusive. real mesmo, mano? Foi no aniversário do Pedro. E a gente é amigo, né? A gente é próximo, então assim, o que acontecia ali, cara? Se eu chegasse pros caras e falasse assim, cara, eu não vou porque eu tô sem grana, Eles não falam. eles iam pagar. Com certeza, porque já fizeram isso outras vezes, entendeu? Então o problema não é É isso. maluco, rapaz? Só que, cara, sabe quando você já não quer mais isso? Que você fala assim, cara, eu preciso passar por isso aqui pra eu aprender? Eu falei com a Paula, eu falei assim, cara, a gente vai, porque é importante o aniversário de um cara que é amigo, nós fomos, cara, todo mundo pedindo a janta e tal, e a gente disfarçando ali, eu pedi uma água, a Paula pediu um suco. Era o único real mesmo, cara, não é conto da carochinha. Mas é uma situação de merda do cacete, né, mano? Pô, mano, a gente não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Eu paguei a água e tal. Tinha um bolo no final, era parabéns do Pedro lá, tinha um bolo no final. Falei, pô, vou me garantir no bolo. Mas Vitor, a gente veio todo mundo jantando. Mas a E galera não viu, tinha. a galera viu. Cara, o que acontece? Tinha outros amigos na mesa. Tu deu uma desculpa também, né? Eu dei uma desculpa muito boa, assim, cara, levantei, fui no banheiro, voltei, andamos e tal, não sei lá, a galera comeu, porque como era aniversário, todo mundo pediu junto. Então todo mundo começou a comer junto, todo mundo terminou junto. Passou E eu batido, saí né? ali, passou batido. Porque se tivesse demonstrado, cara, eu tenho convicção, cara, os caras eram próximos a mim, são próximos, eles iam pagar pra mim, como já fizeram outras vezes, tá? Só que eu não queria. Quando eu saí dali de carona. Meu irmão, eu chorei muito. Eu falei assim, cara, a partir de agora a gente vai se organizar. O que a gente começou a fazer? Então, você vê como é que são os tempos das coisas. A gente começou a receber. Cara, eu pegava o bolinho de dinheiro, naquela época a gente recebia em dinheiro ainda, né? Não era nem conta. Pegava o bolinho de dinheiro, separava. Assim mesmo. Dinheiro do mercado, dinheiro da padaria, dinheiro do lanche com os amigos da igreja. E fui separar aluguel, luz, bolinho de dinheiro. Aí eu pegava Porra, quem dera eu conseguisse fazer isso. Pegava um post-it, dobrava o post-it, prendia no dinheiro, anotava. Várias e várias vezes, você pode perguntar aos nossos amigos. A gente saiu Vários junto, bolinhos lá. vários bolinhos. Sério, cara? Sério. E o que sobrava, tu falava, isso aqui. Aí a gente. Ou não sobrava? Não, pô, não tinha como sobrar, Rodrigo. Era muito no limite, cara. Aí o que a gente fazia? Quando começava a acabar o dinheiro de lanche, por exemplo, a gente não pegava o dinheiro do mercado, não. O dinheiro do mercado era do mercado. Começava a acabar o dinheiro de lanche, um amigo chamava a gente pra ir na hamburgueria, por exemplo, a gente ia e dividia o hambúrguer no meio pra nós dois. Eu e a Paula. Cara, assim, não vou falar que não foi uma, nem duas, nem cinco, foram várias vezes. Várias Cara, mas vezes. tipo assim, vamos botar um casal de amigo lá. Aham. Aí vocês dois pediam um hambúrguer, dividiam na cara mesmo? Na cara. Na cara. Mas se a galera falasse, que porra, cara? Eu falava, cara, eu não quero gastar dinheiro. Eu falava. Pô, isso não é isso. Cara, se você E isso é perguntar. maneiro, tá, mano? Ó, eu vou falar o nome dos meus amigos, você pode perguntar. Autenticidade danada, tá? Pode perguntar o Nicolas, que é muito próximo a gente. A Maria, que é a esposa do Nicolas, mas antes não era. São muito próximos a gente, que andava com a gente desde muitos anos. Você pode perguntar a várias outras pessoas. Eles vão falar assim, eu lembro de um dia que eles saíram e dividiram o hambúrguer no meio. Eu já saí e dividi. E eu vou te falar, Rodrigo, se eu tiver um objetivo hoje, a gente sair junto, eu tiver que fazer isso de novo, eu tô cagando. Desculpa o termo. Mas tô nem eu vou fazer de novo. Eu não ligo. Tipo assim, por quê? Porque chega no final de contas, cara, você vai lá pra provar alguma coisa pra alguém, Sim, mano. você vai lá e tu se acaba lasca. se ferrando. Aí depois quem paga a conta é você. Quem vai ficar sem dinheiro pra fazer outra coisa é quem, entendeu? Então, eu não... Quando a gente vai crescendo um pouco mais, igual eu cresci agora, eu sei que, cara, eu tô muito longe do que eu quero ser, mas quando eu olho pra trás, eu já andei, eu brinco, falei que eu já caminhei um caminhão. Então, assim, já andei um pedaço. Eu tenho convicção disso. Tá muito longe de você quer ser? Eu tô muito Porra, mano, longe então ainda. você tem muito sonho pra conquistar ainda. Eu tenho muito, cara. Então, é muita motivação, muita energia. Eu tenho muito, cara, minha cabeça não para de pensar um minuto. Igual a minha. Eu não paro de pensar um minuto, cara. Você dorme, assim, bem e acorda, vamos supor, como... Eu chego a acordar como se eu tivesse assim, não tivesse dormido, mano. Sabe por quê? Porque a nossa mente é uma máquina que até dormindo, ela fica pensando. Cara, eu tô assim, eu vou falar pra você assim, eu tô assim agora. Nesse momento eu tô assim, essas últimas 3 semanas. Transição, montar escritório novo, e aí cá, né? produto novo, lançamento que dá certo, lançamento também que dá errado, que você perde dinheiro, porque isso acontece também, né? Tudo dá certo na vida. Não, pô. Então, nesse período assim,
Cara, por exemplo, hoje eu fui dormir meia-noite e pouco, quase 1h da manhã, acordei 6h20 da manhã, com minha filha já querendo acordar e meu olho arregalado, aí já acorda com a cabeça pensando. Aí eu busco, hoje eu fiz isso de novo, eu busco dar uma desacelerada, eu falo, caramba, cara, eu preciso acalmar, senão eu vou dar um piripaque. Aí eu começo a buscar fazer as coisas mais lentas, mas minha cabeça ainda por dentro, você tá acelerado. Mas nessa jornada até aqui, eu sei que a gente caminhou muito, a gente fez um caminho muito interessante. E eu destaco algumas coisas assim que me fizeram performar nesse caminho. Primeiro, cara, eu nunca me envolvi com absolutamente nada de errado. Coisas que eu nunca fiz. E que tá muito em alta agora. Cara, se quem tá assistindo a gente perde tempo jogando bet, a probabilidade de você ganhar dinheiro na vida e de você, de fato, construir alguma coisa relevante pra tua família é quase zero. Outro, se dinheiro fosse fácil de ganhar, o preguiçoso ganhava dinheiro, cara. Sim. Olha quem construiu um negócio relevante. A última coisa que esse cara é preguiçoso. Sim. Então, assim, não tem como. Cara, eu trabalhei, por exemplo, o Grupo Primo. Eu fui head comercial lá, como eu te falei. Eu olhava pros caras, os caras eram uma máquina, pô. Os caras são... Irmão. Então se te vendem uma ideia de que ganhar dinheiro é muito fácil e de que, entra aqui que você vai fazer isso aqui vai virar isso aqui e você vai ganhar 10 mil. Cara, foge, porque a probabilidade disso aí da BO é muito grande, entendeu? Sim. Então, todo muito bom resultado, todo resultado fora da curva, tem-se um preço muito alto a se pagar também. Muito. O que me chama a atenção nessa tua frase, Torres, é que é o seguinte, um dos diretores de uma empresa que eu sou representante hoje, cara, multimilionário, simples ao extremo, e eu sempre fui aquele perguntador, né? Vendedor é perguntador. Eu sou assim, não. Eu falei, cara, eu preciso me conectar a esse diretor que eu quero perguntar, assim, qual foi a case de sucesso dele, o que ele fez pra ter um sucesso, né? Aí ele tive a oportunidade, eu comecei a me destacar muito na empresa, ele quis me conhecer. Aí a gente tá fazendo um tour pelo frigorífico, ele tá me apresentando lá, e ele começou a perguntar, fazer um montão de perguntas sobre mim e tal. Aí eu fui e falei, posso fazer uma pergunta pro senhor? Ele pode, pô. Não, aí a gente tava conversando, minto. Ele falou, cara, tem um resultado fora da curva, tá? Tu tá se destacando realmente. Tava muito fora da curva mesmo o resultado, né? E ele falou, eu falei assim, diretor, mas eu trabalho muito. Isso marcou muito em mim. Ele falou, é? Falei, é. Falei, porra, eu acordo já trabalhando, 7h30, eu já tô com o telefone na mão, tô indo pra rua pra prospectar cliente, tô fazendo o meu, e até umas 8h30. Ele falou assim mesmo, Torres, pra mim, ó. Cara, tu falou que tu tem aquela quantidade toda de sonho, tu só trabalha isso? Ele falou assim, só isso? Eu falei, mano, que isso, rapaz? Eu tô quase um robô. Eu não largo meu telefone 1 hora, eu tô prospectando cliente. Ali foi uma virada de chave. Eu falei, cara, pra eu chegar aonde eu quero, eu vou ter que realmente, muitas das vezes eu vou ter que virar à noite, eu vou ter que deixar de dormir, eu vou ter que fazer mais do que todo mundo, eu vou ter que ser intenso, eu vou ter que suportar não. Não é do dia pra noite. Quem tem resultado fora da curva realmente pagou o preço extremo. Pô, eu hoje, Tu não vê esses caras digital, hein, tu? Tá doido, né, pai? Todo mundo, mas eu vejo hoje, por exemplo, vou te falar a minha rotina. Assim, não é sempre, tá? Mas várias e várias vezes. Eu tenho assim, ó. Eu tenho muito organizado com a Paula. Agora, nessa nossa transição de mudança, tá um pouco desorganizada, mas... Ela também trabalha contigo, né? Voltou agora. Tá contigo no digital também? No digital, na empresa. Paula cuida agora, voltou a cuidar da parte financeira, administrativa, enfim. A gente tem muito alinhado e muito claro pra gente nos nossos inegociáveis. Então, o que é inegociável pra gente, como família? Então, pra mim, eu sempre indico as pessoas fazerem isso. Por quê? Cara, tá tudo bem você virar a madrugada 1, 2, 5, 10 vezes, mas isso ser o seu padrão de vida, eu acho arriscado. Por quê? Porque a tendência é a gente se aprofundar tanto no negócio, tanto no trabalho, e a gente estourar do outro lado. Então, por isso que você vai ver muitos empresários, por exemplo, com um divorciado. Teve uma vez... Vou ter que te interromper, mano. Só ler. Só ler. Qual aqui? Você é minha esposa, tá? Só ler. Então, você viu. Talvez seja por isso que eu esteja aqui. Ó, vou te falar o que eu... Agora. Vou te falar como eu penso. Porque eu já passei um pouco por isso aí também. Como eu penso. Vou ser mais específico nessa parte aqui, porque eu acho que é importante.
lá atrás, eu fiz o curso do Paulo Vieira, foi uma mentalidade empreendedora que pagou pra mim. Cara, acho que era Power Business o nome. Top demais. Eu acho que era Power Business o nome. Foi em São Paulo. Foi eu, mais uma pessoa da empresa. Fomos uns 4, assim. E eu tinha uma crença. Eu tinha feito uma pesquisa no Google. E eu tinha colocado assim, ó. Eu tinha pego uma lista de 10 empresários que a gente conhece, é grande, não vou citar nome. E de 10, se eu não me engano, eram 8 ou 9, eles estavam no segundo, terceiro, quarto casamento. Aí eu falei assim, ó. Não quero ser empresário. Porque eu não quero ir pro meu segundo casamento. Na minha cabeça. Aí, pum, instalou uma crença na minha mente. Eu falei, cara, eu não quero me separar logo, porque família pra mim é uma prioridade. Quem me conhece sabe que é um valor, mano, muito alto pra mim. Sim. Se eu priorizo muito minha família, e dos 10 empresários que eu conheço, 8, 9 estão no segundo... Vou virar essa estatística, meu irmão. Não, na minha cabeça não foi isso. Na minha cabeça foi, eu não quero ser empresário. Se eu for ser empresário, eu vou virar estatística, dessa aí. Aí o que rolou? Abominou aquilo ali. O que rolou? Eu vou virar estatística, Caraca, tipo assim, eu vou entrar pra estatística, né? Então, isso aí, esse era a minha cabeça. Quando você falou que eu vou virar, não. No meu entendimento, você falou, cara, eu vou. É isso. Falei, cara, eu vou fazer parte. Falei, eu não quero. Então eu. Cara, olha só como é que imperceptivelmente você criou essa crença já. Eu já tirei. Mas durante muito tempo. Mas isso ainda é muito. Né, eu não tirei faz muito tempo, não. Eu tirei faz recente. Isso aí deve fazer tipo 1 ano e meio, 2 anos. Doideira. Aí eu vou te explicar. Parada de crença doideira. Velho. Aí eu fui. Fiquei com isso na minha cabeça. Eu vi um podcast dos sócios uma vez. Tava morando em São Paulo. E aí o podcast, aquele podcast de virada de ano, como definir metas e tal, eu não lembro quem tava no podcast. Esse aí é aquele do Perim. Perim, né? Do Perim do Camaru. Dele, né? Isso. E aí eu tava vendo o podcast e eles falaram sobre definição de meta. Aí eu vendo o podcast, aquela coisa de virada de ano, você querendo, vou definir minhas metas do ano e tal. E aí alguém falou sobre os negociáveis. Aí eu fui e tracei com a Paula. Eu falei, olha, a gente precisa traçar nossos negociáveis. Cara, eu posso esticar em muitas coisas. Eu tava como head comercial do Grupo Primo. Cara, tava muito intenso. Doideira porque eu nunca tinha vivido um tamanho de negócio daquele dali. Eu não tinha todas as habilidades que precisavam para aquela função. Sério mesmo? Não tinha. Definitivamente não tinha. Eu tive que fazer igual abacate. Me enrolar no jornal e me amadurecer. Muito rápido. E foi no processo, né? Foi no processo. E tomei muita pancada. Muita. Tipo assim, tomei muita pancada em mesa com gente grande que a gente conhece assim. E pancada com força mesmo. De sair amoado, e aí de vir um diretor lá, que era um cara que cuidava muito de mim assim, e falava, irmão, seu resultado tá animal, meu resultado tá muito bom mesmo. Pô, eu peguei um time fazendo 300, 350 mil por mês, e entreguei um time fazendo 2 milhões. Caraca, meu resultado foi muito bom. Isso aí é inegável. Podem falar o que quiser de mim, mas, mano, o resultado que eu entreguei lá foi animal. E aí ele vinha, me botava pra cima e tal, eu não tinha todas as competências mesmo, e eu falava isso. Eu falava, cara, eu não sou o melhor cara de planilha, não sou. Nem eu não sou o melhor cara de dados. Agora, tem uma coisa que eu falava pra eles, tem uma coisa que eu sou bom pra cacete, que vai ser difícil você ganhar de mim é com gente. Eu faço todo mundo jogar meu jogo. Sim. E eu conduzo todo mundo no mesmo objetivo. Você é um bom eu sou um bom jogador. Eu sou um bom líder. Eu sou um bom líder. Isso aí foi uma graça. Tu faz aquilo comprar tua ideia. Eu faço ele comprar minha ideia. E eu tenho uma visão de liderança. Vamos abrir esse parênteses aqui, mas depois a gente volta naquele que a gente falou. Eu tenho uma visão de liderança que é o seguinte: o que eu acho que é o errado do líder? Pô, a gente tá indo pra linha do papo mano, se tiver que virar madrugada, que eu vou virar madrugada. É doideira, porque, tipo assim, é um papo que fascina. Essa conversa. Não, eu acabei de olhar aqui, meu irmão. 1 hora do podcast quase. 1 hora já? Temos que acelerar então. Não, olha que. Mano, olha que doideira, como é que flui a parada assim, que é maneiro. E a gente entra pra essa linha é muito boa, mas o que eu acredito sobre liderança? O que a gente vê normalmente um líder? A gente vê de um líder ele tem uma visão, ele vende a visão dele pras pessoas, para aquelas pessoas carregarem ele até a visão. Então é isso que a gente entende como liderança. Então você vai ver vários podcasts de negócios, os caras falando assim, você precisa vender sua visão pra equipe, você precisa vender sua visão pra equipe. Eu acredito nisso. Só que o que eu acredito que é além disso que as pessoas falam? Eu preciso saber aonde aquela pessoa quer chegar. Por quê? Porque se eu chego pra uma pessoa que trabalha comigo e falo assim, fulano, eu tô indo pra lá é meu objetivo. Pra onde você quer ir na tua vida? Porque o papel do líder, na minha visão, Rodrigo, não é levar a pessoa pra onde ele acha que é importante. O papel do líder, na minha visão, é levar a pessoa pra onde ela quer ir. Aí são games diferentes. Porque você passa de ser um líder manipulador para ser um líder muito mais incentivador. Sim. Porque pode ser, por exemplo, que o cara esteja trabalhando com você, mas o sonho dele, cara, é montar uma barraquinha de pipoca, irmão. E ele vai ser muito feliz sendo pipoqueiro. Cara, quem é você pra falar, pra recriminar o sonho do cara? Sim. Então,
E aí, quando que o jogo fecha pra mim? Quando que a conta fecha, na verdade, quando aonde você quer chegar, você encontra a pessoa e ela fala assim, cara, eu também tô indo pra lá. Ela fala, topa ir junto? Então vamos junto pra lá. E vai todo mundo no mesmo objetivo. Então, por isso que, por exemplo, coisas que eu faço quando uma empresa me contrata pra tocar operação comercial ou pra mentorar, cara, eu sento com todos os vendedores e eu faço uma planilha dos sonhos de todo mundo. Isso eu faço zero. Individual. Eu sei o sonho de todo mundo, cara. Eu tenho tudo anotado. O sonho de todos os vendedores. Eu fiz agora, com uma empresa que eu dou consultoria, tem no time de vendas tem um colombiano, um venezuelano, tem uma galera. Eu fiz com todo mundo, pô. Eu sei, uma que é viajar se não me engano, pra Alemanha, E olha, pra vir conhecer a família. como devem ser diferentes os sonhos, né? Pô, é completamente diferente. Completamente. Tem sonho que é simples, tem sonho que é complexo. Uhum. Eu sempre pego 3 tipos. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. E aí, no médio e longo prazo, por exemplo, quando falar, eu quero trocar meu carro, eu pergunto qual é a cor, qual é a marca, qual é o ano, e eu faço conta. Por quanto você precisa ganhar de comissão pra você conseguir comprar esse carro. Porque no final, a gente acha que as pessoas trabalham pra gente, mas na verdade, elas trabalham pelo sonho delas. Sim. Se você faz com que o teu colaborador, se alguém empresário que tá vendo a gente, sabe, se você faz com o teu colaborador, com que teu colaborador trabalhe pelo teu sonho, é aquela sensação que dá, tipo, pô, tô trabalhando pro meu patrão. Pra enriquecer só ele. Isso. Se você conhece o sonho do teu colaborador e você consegue mostrar pra ele na prática de que, cara, você executando isso aqui, você vai conquistar esse sonho, mano. Quando tem uma frase que eu gosto pra caramba, é a frase de exército, dessas paradas assim, que é ela. Quando o líder tá pela equipe, a equipe tá pelo líder. Eu sempre tomei isso como um padrão na minha vida. E, cara, eles precisam ver que eu tô por eles, que a minha execução, cara, o meu sangue doado aqui dentro é por eles também, pela família deles. Eu tenho muito claro isso dentro de mim. E, cara, eu sempre tive em contrapartida uma equipe muito, mas muito, muito fiel comigo. Nunca tive problema, por exemplo, de gente querer me passar a perna. Nunca tive, mano. Ficar falando mal de você. Nunca tive. Até porque se fala mal, vai ter outro que vai defender. Sim. Sempre tive uma equipe muito, muito fechada, muito organizada. Voltando aos inegociáveis lá que eu te falei, então eu sentei com a Paula, nessa época de grupo primo aí, que o pau tava fuçando, meu irmão. Falei, cara, o que é inegociável pra mim, pra gente? O que eu não posso deixar de fazer, o que você não pode deixar de fazer? Nessa época você e Paula só, né? Era. Sem tua filha. Não, a Flora já tinha 1 mês, mais ou menos. 2 meses no máximo. Tem pouco tempo então, né? Tem pouco tempo. Aí eu sentei e a Paula falou assim, a gente conversando, né? Eu falei, beleza, definimos os nossos negociáveis. Cara, uma refeição por dia com qualidade, sentado na mesa, um negociável nosso, até hoje. Então pode ser um café da manhã, um almoço, um café da tarde e a janta. Cara, uma refeição que a Flora esteja. Sentar na mesa pra comer. Esse é um Porra, hoje eu consigo fazer isso. É um negociável. Outro, agora tá esse aí tá meio bagunçado, mas toda quarta-feira é a meia-noite com a Paula. A gente vai ver o filme, a gente vai ver o filme, a gente vai sair, a gente vai fazer alguma coisa. Sair hoje é um pouco mais difícil porque nossa filha acaba dormindo um pouco mais cedo, mas, cara, a gente pede um rango pra gente comer junto, mas é o nosso momento. Tá claro? Momento casal. Momento casal, toda quarta-feira. Então, assim, e eu posso estar no maior vucu-vucu de negócio do mundo. Eu não abro mão, por exemplo, se eu tiver cara, célula, grupo caseiro, GC, o que for, que quer que seja, cara, eu gosto de estar. E me relacionar com meus amigos e com a igreja. Tem semanas que isso fica mais desafiador. Sim. Fica mais desafiador. Pô, se eu viajo a trabalho, se eu vou pra um evento, se eu tô numa semana de lançamento, cara, talvez eu não consiga cumprir tudo isso. Por exemplo, na semana agora eu tô numa semana muito intensa, muito densa. Cara, indo dormir de madrugada, acordando muito cedo. Eu tô nessa semana agora que a gente tá gravando. Em algumas vezes eu falhei, mas foram exceções. Mas eu tenho muito claro os nossos negociáveis. Então busco não extrapolar. O que eu faço hoje? Cara, hoje eu fiz isso. Eu saí do escritório, busquei minha filha no colégio, no colégio não, na crechezinha. Você tá quantos anos? 3? 2 anos e meio. Busquei minha filha na creche, levei ela na loja do meu padrasto, ela viu meu padrasto e tal, tem um relacionamento bom pra caramba, muito maneiro, minha mãe, brincou um pouquinho ali, aí eu ia vir pra cá. Aí eu falei, pô, já não vou botar ela pra dormir junto com minha esposa. Falei, cara, vamos lá no pastel? A gente comeu pastel, eles seguiram, eu fiquei pra gravar contigo. Então eu busco... Ou seja, já cumpri o negociável de quarta. Eu busco conciliar. Por exemplo, fui palestrar lá em Joinville, uma empresa me contratou pra ir pra lá. Aí eu falei, pô, vida, vamos um dia antes?
A gente vai junto, eu vou um dia antes, Curte lá. a gente curte um pouco e volta um dia depois. Ah, vamos, beleza. Cara, quando a empresa veio me contratar, eu falei, cara, eu vou, o valor fica X e é um casal, um filho. E a empresa ficou, aí as pessoas perguntam, mas a empresa? Eu falei que a empresa ficou amarradona. Sim, Pô, fizeram mochilinha pra minha filha, pô. sim. Mochilinha com Maneiro. repelentezinho, tipo assim, curtiram pra caramba. Então, assim, Sim. eu busco. O que acontece? Pô, isso é fantástico. Eu não separo o trabalho de família. Trabalho, família e igreja, fé, por exemplo, eu não separo. Eu busco conciliar É um tudo. conjunto, né? É um conjunto. Grupo primo, mais uma coisa que eu fazia. Eu incentivava a galera do meu time a levar a esposa e os filhos lá. Mano, você passa muito tempo aqui dentro. Você precisa trazer sua esposa aqui. Sua esposa, ela precisa olhar pra cá e se sentir parte junto com você. Eu fazia isso na época no Mentalidade. Mentalidade, mano, ralava muito. Ralava muito. Ralava muito. E eu fazia isso. Vira e mexe, Paula tava lá, tomava um café comigo lá. Paula ia, quando eu batia minha meta, eu ligava pra ela. Quando eu vendia, eu ligava pra ela. Comemorava junto. O que acontece muitas das vezes é que a gente, como empresário ou como colaborador de uma empresa, a gente quer trabalhar, chega em casa e esquece o trabalho. E aí eu fazia Paula viver isso junto comigo. E até hoje é assim, pô. Participar, né? Então, por exemplo, ontem, o que eu fiz? Eu cheguei no escritório. Eu cheguei no escritório ontem. Eu tinha buscado a Flora na creche, junto com a Paula. Fui pra casa. Cheguei em casa. Aí, pô, a Flora foi dormir e tal. E a gente jantou junto. Aí eu falei assim, cara, eu vou lá gravar aquela aula. Precisava gravar 3 aulas. Um produto, né? Que tá... Aí eu falei, cara, eu vou lá gravar essas 3 aulas. Aí peguei o carro, ela já tinha ido dormir. Falei com a Paula. E pum, fui lá gravar as aulas. Gravei as aulas focadão. Aí tu grava sozinho? Gravei sozinho. Botei no computador, gravei sozinho. Aí voltei pra casa, a Paula tava acordada ainda, o que é raro. Quem conhece minha esposa sabe que minha esposa, se ela estiver conversando com a gente aqui, do nada ela vai dormir. Ela dorme muito rápido. É muito engraçado. Em qualquer lugar também, cara. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser se a gente estiver num pastel ali de São Pedro, se ela tiver com sono, ela dorme. Não tá nem aí, ela dorme. Muito rápido. E aí ela tava acordada ainda. Aí a gente teve um momento nosso junto e tal, daqui a pouco a gente foi e subiu. Então assim, eu não busco separar as coisas. Por quê? Porque na minha visão não existe. Eu não sou nenhum gato pra ter 7 vidas. Eu sou um ser humano. Então a gente tem uma vida só. Sim. As coisas precisam andar em harmonia, entendeu? Então, essa é um pouco na minha visão, a nível de como que eu organizo essa questão de agenda. Mas, cara, ainda é um ponto sensível pra mim, trabalho e família. Eu não sou muito bem resolvido com isso. Rapaz, essa tocante aí me pega pela orelha, meu irmão. Porque eu sou intenso demais. Uhum. Eu quero fazer acontecer, eu quero isso, quero aquilo, e acabo imperceptivelmente, eu acabo deixando de perceber alguns pontos aí que são fundamentais desses tais negociáveis aí, irmão. Sabe o que eu penso, Drew? Eu penso assim, ó. Cara, eu posso conquistar várias coisas na vida. É uma dinâmica, inclusive, que eu faço com o time. Assim, me fala um sonho teu. O meu? Me fala 3 sonhos seus. Posso fazer com você? Pode, fazer. Me fala 3 sonhos seus, assim. Cara, 3 sonhos meus, rápido. De vida, assim. Você, esposa. Você tem filho? Tem um rapaz de 21 já. Aham. E eu tenho uma de 8 anos, pequenininha, Lolo. Vou dar um beijo pra ela. Me fala sonho. Cara, dar o melhor pra minha família no sentido financeiro. Uhum. Melhor que a gente pode viver nessa terra aí. Prosperar, assim, absurdamente mesmo. Me tornar uma referência como ser humano no sentido de transformar a vida, assim, de a pessoa fala, caraca, meu irmão, esse Rodrigo Curvelo mudou minha vida. Tipo o Paulo Vieira da vida, sim, mano. Um cara brabo. Quero muito isso aí, quero muito isso. O Tony Robbins, por exemplo, da vida. E hoje me toca muito no sentido de demonstrar o quanto que Jesus Cristo mudou minha vida, irmão. Tá. Me repaginou, entendeu? Legal. Eu quero falar desse amor de Cristo aí. Muito bom, muito bom. Agora, cara, você imagina você dando o melhor pra tua família, você se tornando referência no nicho que você escolheu. Sim. E você falando amor de Jesus. Propagando a palavra de Deus. Sem a tua família. Não existe. Então por que a gente dedica tanto tempo? Meu irmão. Isso é muito E você viu o que eu falei na mensagem? Isso é muito por você. Então qual é a parada aqui que eu vejo? Qual é a parada que eu vejo aqui? A gente luta pra dar o melhor pra nossa família. E a gente faz mesmo, a gente é um homem, entendeu? Eu sei que provedor, talvez, a gente quer mesmo. Eu sei que talvez falar isso aqui gera tipo aquela polêmicazinha, parece coisa de velho. Não, cara, eu ainda tenho, na minha casa sempre funciona muito bem. Eu sou o ralador mesmo, eu boto as coisas dentro de casa. Lá em casa também. Boto nas minhas costas que eu aguento aqui, eu vou carregar todo mundo aqui. E é isso aí, o meu papel, minha função de homem, de macho. Essa é a minha função. Só que eu tenho outras funções dentro da minha casa. Que não é só ser o provedor.
eu tenho a função de ser o acolhedor, de ser o líder, de dar visão, de sentar na mesa, de apacentar, Seu pai, de ser o pai. seu marido. Eu brinco falando que, pô, não tem como ser pai na hora vaga. Cara, às vezes eu chego do escritório, pô, eu chego do escritório, cara, um monte de problema pra resolver. Cara, a Flora quer brincar de massinha. A minha vontade de falar assim, meu irmão, eu não quero brincar de massinha, cara, eu tô cheio de coisas pra resolver. Eu falei, cara, eu não quero. Eu não quero ficar. Cara, eu tenho aquele momento meu, não sei se você é assim, Pô, mas às vezes eu só quero ficar assim, eu quero chegar em casa, sei. quero sentar no ficar sem. sofá, é isso. Cara, peraí. Isso, eu quero sentar no sofá, cara. Eu falar com ninguém, cara. Eu só ficar assim, ó, parado, fechado o olho. Quero falar, cara, eu já tô cheio de problema pra resolver. É muito Isso reunião. aí, pra gente que é alta. Quer ver? Eu já pensando em você. Engraçado. Tu já ouviu falar dos temperamentos, com certeza. Já, né? já. A gente é altamente colérico. É. Eu acho que eu sou um pouco mais sanguíneo. É, cara? Eu sou mais sanguíneo. Porra, Nos testes que eu colérico fiz. ao extremo. Não, nos testes que eu fiz, eu sou mais sanguíneo. É? Porra, eu sou colérico, mano. E vou te falar, é difícil da gente chegar e parar e ficar assim, ó. Ainda mais se tiver cheio de coisa pra resolver, eu não consigo, pô. Eu também tenho desafio. Não consigo ganhar, é difícil pra mim. É difícil. Mas por que eu tô falando isso? Porque o que eu aprendi? Eu aprendi que não vale a pena eu chegar lá e esse lá não é um final. Não tem final. Já percebeu que a nossa corrida não tem um final? Não, não tem, pô. Não tem. Sempre A você Thaís falou que sempre. tem, pô. A minha esposa falou, Torres, falou assim, Rodrigo, tu tá pensando o quê? Beleza. Tu tá agora na representação, tá bem, tá no digital, aí tu vai subir o próximo nível, tu vai fazer lançamento, vai fazer isso, vai arrumando seguidor, vai... Tu não vai parar, Rodrigo. Tu vai querer sempre mais. É isso. É de você, isso aí é o teu perfil. É. E tu tem que desacelerar. Eu falei com o meu sócio hoje, falei, meu irmão, caralho, meu irmão, eu tenho que parar com isso, porque eu acabo não celebrando as minhas pequenas conquistas diárias, assim, mensais, porque eu tô sempre focado no... Ah, uma outra coisa que eu faço, que eu esqueci que é muito importante. Pô, Por mano, exemplo, bati meta, a gente sai pra jantar. Minha pizza, fazer uma parada. Assim, e aí eu sei que a gente faz isso celebrar, fora né? da meta, Aquilo ali, mas né? eu saio pra celebrar. Peço alguma coisa em casa, ó, batei um meta e tal, fiz uma venda significativa, fechei um contrato, eu tô com off, que a gente chama, quando a pessoa tá pra pagar, eu chamo de off. Não pagou ainda, falou que vai pagar, mas não pagou ainda. Eu tô com off pra segunda-feira. Eu já tava pensando, pô, esse cara vai pagar um contrato bom, cara, eu quero sair pra comemorar com a Paula. Por quê? Porque dá senso de pertencimento. E tu já fala pra ela, né? Eu falo, pô. Fala, pô, Eu já falo pra ela, cara, ora aí. Hora aí que esse contrato é bom, hora aí porque eu pra funcionar. É uma empresa lá de Portugal, então isso. E hoje, Torres, vamos lá, pra eu entender. Vai me cortando aí, pelo amor de Deus. Não, né? Deixa pra eu entender. Hoje, qual é o teu principal produto? Cara, mentoria, as empresas me contratam, ou elas querem criar um setor comercial na empresa, ou elas querem treinar o setor comercial que já tem. Então o que eu resolvo? Cara, eu tenho um método que eu criei após Grupo Primo, eu estruturei, chamado Tríade Comercial, que se baseia em cultura. Tríade. Que se baseia em cultura, processo e ritmo. O que eu alinho dentro de cultura? O que eu entendo sobre cultura? Cara, cultura é, mentalidade do time, cultura organizacional, como a empresa pensa, como a empresa age. Cultura, processo e... Ritmo. Ritmo. O que tá dentro de processo? Né? Isso. O que tá dentro de processo? Processo é como a gente faz o que a gente faz, como a gente mede o que a gente mede. Então, basicamente, dentro de processo tá a parte técnica da coisa. Dentro de processo tá como a gente executa, como a gente estrutura a cadência de contato, CRM, toda a parte técnica da coisa ali tá dentro de processos, como que a gente aborda o cliente, como a gente não aborda a parte técnica da coisa. O que tá dentro de ritmo? Ritmo eu faço sempre brincadeira, que é eu digo que ritmo a gente não cobra, a gente colhe. Se você tem uma cultura muito bem organizada, muito bem estabelecida e um processo muito bem organizado, naturalmente seu time tem ritmo. O que as empresas me procuram falam comigo? Falam assim, Torres, meu time, cara, pô, eu tenho que sempre ficar motivando esses caras, não sei o que acontece. Eu sempre falo, irmão, você tá virando líder de torcida. Tem que ficar com um pompomzinho lá balançando para as pessoas virem na tua, cara. Isso aí tá faltando uma cultura muito bem estabelecida e tá faltando um processo claro. Porque se você tem na tua empresa uma cultura muito forte, um processo muito claro, essa empresa ela vai funcionar sem que você esteja. Sem que você esteja todo dia na operação. E essa pessoa que tá dentro, fazendo parte da engrenagem, começando, ela vai entrar no ritmo ou ela vai repelir aquilo ali e vai sair. Lógico, pô. Tem várias. Mas cultura, quando você tem uma cultura dentro da empresa, a cultura ou ela atrai ou ela repele. E isso é muito bom. Por quê? Porque você não perde tempo com gente ruim. Ou com gente desalinhada, entendeu? Então quando você tem. E o que é ritmo, na minha visão também? Ali eu também incluo qual é a rotina da operação comercial. Quais são as reuniões que a gente faz? Abertura e fechamento de sprint, que é a nossa semana de trabalho, os roleplays que a gente executa de forma diária, as dailies que a gente faz, os treinamentos quinzenais de cultura e técnica, tudo isso eu incluo dentro do... Dessa gestão, né? Misericórdia, eu comi 3 pastéis. Rapaz. Sério? Um negócio Aproveitar a oportunidade. Isso aqui é coisa daquilo ali. Da onde? Coisa da arte.
É mesmo? Já ouviu falar na arte? Não. Cantor Demetrio, ouviu falar? Cara, não. Não? Então, Demetrio, tá até passando por uma situação. Vou te mostrar aqui, deve conhecer É. sim, vou te mostrar aqui a foto dele. Pode ser. Tá passando uma situação desafiadora, meu irmão. Ele teve AVC, né? É mesmo? Porra, num show já tem um tempo, mas ele tá se recuperando bem. Pô, graças a Em Deus. nome de Jesus. Cara, muito conhecido. Vou te falar, Demetrios hoje é uma das melhores pessoas que eu conheci nesses últimos anos, ô Torres. Esse aqui, ó. Com certeza tu já. Pera aí. Esse. Ah, eu já vi assim, tem a fisionomia não é meio estranha, não. Ele. É, a fisionomia não é meio estranha, não. Então, a Artus é uma empresa avançadora. Pra você que tá vindo pra região novamente, que tá transicionando pra região dos lagos, meu irmão, pediu lá pelo Instagram. É mesmo? Chega quentinho, atende rápido. Pô, que massa. E que família abençoada. Mandar um Pô, que beijão legal. pra mãe dele, pro irmão Gutierrez, cara. Legal. Vale a pena, Pô, muito bom. e assim, tá passando esse momento, eu acredito que é pra ser um testemunho do Amém. poder de Deus, meu irmão, na vida. Amém. Porque AVC a gente sabe que é complicado, Sim. mas a recuperação dele tá sobrenatural, meu irmão. Pô, que bom, O graças cara a já Deus. tá andando, já tá se movimentando, já tá, Graças enfim, a Deus. e vai romper isso aí, Vai. com certeza. Com certeza. Vamos degustar. Paramos aqui em ponto? Teu produto. Isso. Então eu tenho a mentoria. Então a mentoria, o foco da mentoria, ela é para empresa. Obrigado, irmão. Então é mentoria Zero. comercial, né? É mentoria comercial. Só é um pouco diferente, cara, que o mercado, ele tem muita mentoria ruim no mercado, né? E eu sei, não tô falando mal de concorrente não, até porque tem muita gente muito boa também. Tem Sim. gente muito boa, assim. Tem uns caras que eu olho e você fala, mano, que trabalho incrível que esse cara tá fazendo. E é concorrente direto, meu. Mas o dito é muito grande, que tem muita empresa pra gente mentorar. Essa era aquela pergunta que eu ia te fazer. Qual? Tem muito charlatão na internet, não tem? Tem, pô. Tem muito. Mas vamos lá. Tem charlatão que prospera também. Uhum. Como é que tu vê isso, Torre? O cara... Tem muito cara que não tem resultado na vida, vende um resultado que não tem e prospera, e vende pras pessoas, e de uma certa forma, vou te dar um exemplo, engana as pessoas e prospera e tem esse resultado que ele não tinha. Cara, eu vou te falar como que eu vejo. Tá? Na minha visão, ter dinheiro não significa prosperar. Sim. Na Bíblia, eu gosto muito desse texto, cara. A Bíblia, ela não cita em nenhum momento na Bíblia. Não abomina o dinheiro não é mal. Mas na Bíblia, ela não cita, por exemplo, em nenhum momento o diabo como um deus. Não cita. Senão vai ver a Bíblia falando com o deus Lúcifer, o deus demônio, o Satanás, não vai ver. Mas você vai ver a Bíblia citando uma única pessoa como Deus. Uma única coisa como Deus, que é o dinheiro. Que ela fala, você não pode servir a dois senhores, você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Caraca. Muitos empresários falam assim, dinheiro é tão bom, tá vendo? Que a Bíblia fala muito sobre dinheiro. A Bíblia não fala muito sobre dinheiro porque dinheiro é bom. A Bíblia fala muito sobre dinheiro porque dinheiro é perigoso. De fato, dinheiro é perigoso. Sim. Dá sensação de poder, de suficiência, cara, você soberba. Então, eu tenho zero problema de ter dinheiro. E, inclusive, eu quero ter muito mais. Sim. Tá? Eu brinco falando, cara, o dinheiro tá na mão de muita gente errada. E eu costumo melhor falar tá na minha. Sim. Entendeu? E o dinheiro é o seguinte, ele traz segurança pra tua família, ele traz realização de sonho, ele traz um montão de coisa boa. Eu acho que o amor, acima de todas as coisas, é o dinheiro, que é o mal. É o mal, lógico. Então, assim, eu não acho que o dinheiro é o problema. Só que quando a gente fala de prosperidade, se a gente for pegar biblicamente falando, você vai ver vários apóstolos, por exemplo, que foram muito, muito prósperos dentro daquilo que eles acreditavam, mas eles não tinham dinheiro. Então, quando eu falo de prosperidade, eu acho que prosperidade é uma coisa muito singular. O que é prosperidade pro Rodrigo? O que é prosperidade pro Torres? Eu me acho um cara extremamente próspero, mas eu tenho infinitamente menos dinheiro do que Pablo Marçal. Sim. Mas eu me acho um cara muito próspero. Eu posso ganhar mais dinheiro? Eu vou ganhar mais dinheiro. Não só posso, como eu vou, e é muito provável que eu ganhe mais dinheiro. Por conta daquilo que eu tô semeando e tal. Então, quando eu olho um cara, por exemplo, um charlatão da vida, um cara ganhando dinheiro, o que eu penso? Eu penso assim, cara, ele tá ganhando dinheiro. Ele não tá ganhando prosperidade. Porque pode ser, por exemplo, que aquele cara não tenha paz pra dormir. Sim. Pode ser que ele esteja se divorciando nesse momento. Pode ser que o filho dele esteja na UTI. Pode ser que inúmeras coisas podem estar acontecendo na vida do cara. Pode ser que ele esteja endividado. Saca? Então, assim, eu não me iludo muito. Lógico que o Instagram, cara, tipo assim, cara, eu só tenho aquele troço porque tipo assim, olha que ele tá semeando e da onde tá vindo esse dinheiro, né?
Cara, porque, por exemplo, É uma se o cara mentira. vai lá, rouba um banco, o cara tem dinheiro, não tem dinheiro? Tem. Vai ver fruto de alguma coisa ruim. E eu acredito muito na lei da semeadura, Rodrigo. Eu acho assim, nada. Não. As coisas a gente vai colher, entendeu? Eu sou a prova viva disso aí. Tudo que eu semeei, tudo que eu plantei, reguei, eu colhi. Uhum. O ruim também, tá? Exatamente. Então, quando eu olho hoje, Exatamente, meu irmão. eu fico muito de boa com. Quando eu vejo. Tem muita gente boa na internet, assim. Muita. Sabendo procurar. E você percebe também quando o cara. Esse cara aí, que é o charlatão, normalmente ele oferece dinheiro rápido, dinheiro fácil, ganho absurdo. Sim. Normalmente. Então, quando você pega, por exemplo, Quase que caiu um desse aí no começo. quando você pega um Ícaro de Carvalho, quando você pega um Ladeira, quando você pega o próprio Quintanilha, O Wendel Carvalho. o Wendel, quando pega esses caras, são os caras muito consistentes no mercado, entendeu? Eu não acredito, por exemplo, numa. Não é que eu não acredite. Não vou me corrigir, não é que eu não acredite. Não cola muito comigo, por exemplo, essa vida. Fácil. Não é nem fácil. Mas essa vida de. Por exemplo, o Wendel até mostra um pouco disso. Cara, avião. Jato. E aí só carrão, e aí faz anúncio dentro do carro. Cara, eu acho que isso ali cola com uma galera talvez muito iniciante, tá iniciando no mercado, que vai se iludir com aquilo ali, entendeu? Porque no final das contas, cara, não é qualquer coisa que vai te fazer comprar um Porsche. Sim. Você não vai ter uma Ferrari amanhã. A probabilidade de ter uma Ferrari amanhã é muito remota. Eu ter uma Ferrari amanhã é muito remota. Sim. Só se a gente, cara, mano, vender nossa alma e pra comprar uma Ferrari pra conseguir tirar foto e postar na internet. Tá? E aí tem um outro problema também, que é, com IA hoje você faz qualquer coisa. Então o que mais você vai ver agora é a molecada que tá começando no digital agora postando foto de Porsche de Ferrari que nem é de verdade, é IA. E a partir de agora a gente não vai saber mais o que é verdade e o que é mentira. Vai ser difícil, entendeu? Como é que tu Irmã, vê isso hoje? cara, Perigoso, né? eu tô numa semana muito reflexiva com isso. Minha irmã que é minha social media, Ana. Inclusive eu indico muito minha irmã. Minha irmã manda muito bem. E ela tá se especializando em ensaio fotográfico por IA. Ela tá estudando Tipo muito assim, isso. a pessoa manda umas fotos pra ela, dela, e ela vai e cria lá o ensaio fotográfico E- comercial. É. Esse vai ter o teu ensaio fotográfico de lazer da família. Isso. E é perfeito. Perfeito, mano. Vou te falar. Sem a pessoa aí Sem a pessoa aí. É perfeito. Ela pega, por exemplo, são em média 20 fotos suas, com foto, por exemplo, você com teu Caralho, que filho, doideira, mano. foto com expressões diferentes, sorrindo, foto aleatória do seu dia a dia, aquelas fotos que você manda pra tua esposa assim, brincando, eu tô aqui e tal. São fotos assim. Não é só foto produzida. Você manda, e com base nessas 20 fotos, mano, ela faz uma miséria de coisas, tipo assim, doideira. Eu achei surreal. E são tão reais, cara, que que eu olhei e falei assim, caraca, brother, parece muito comigo. Parecia muito comigo. Eu falei, mano, parece comigo, não sou eu, na verdade. É você. Entendeu? Então, assim, a gente tá indo pra linha que a gente não sabe mais o que. A gente não vai saber daqui a pouquinho, cara. E isso porque IA, pra criação de imagem, é muito novo ainda, né? Então, assim, daqui a pouquinho você não vai saber Aí mais o você que. imagina uma pessoa que não gosta de você e tá cheio de mais Pô, intenções. muito, pô. Esse aí vai ser a loucura da onda da internet, cara. Cara, o cara vai fazer. Vai criar... Política agora. Você imagina a próxima política. Caraca, meu irmão. Vai ser cabuloso, mano. Vai ser cabuloso. Então, assim, e por isso eu não me iludo muito com esse mercado. Eu já vivi muito bastidor, vivo muito bastidor também, né? De outros lançamentos e tal. Eu sei que tem muita gente, cara, que o cara só é bom de storytelling. O cara só é bom de vídeo e de foto, mas a vida do cara tá toda arrebentada. Então, assim, o que eu fico fazendo? O que eu Mas o penso? storytelling vende, né? Vende. Vende Pra caramba. mano. Mas o que eu fico pensando? O que eu penso, Rodrigo? Cara, eu preciso fazer o meu, assim. Sem se comparar, né? Mas é difícil. E de vez em quando eu caio nisso aí. Vou ser muito vulnerável. De vez em quando eu olho e falo, talento, poxa, podia estar mais rápido. Não, Caramba, cara. eu tô no momento assim. É. Eu fiz uma reunião hoje com a equipe que fala isso. Então, assim, eu fico pensando isso também. Tipo, as 2 semanas atrás eu sentei com a Paula e falei assim, cara, não sei o que tá acontecendo, parece que a gente bate no teto, parece que a gente não cresce mais. E por mais que eu veja as coisas funcionando, talento, mas por que talento? Porque você abre o Instagram, você vê seu concorrente crescendo, você abre o Instagram, você vê seu concorrente com um escritório muito maior que o seu, com a empresa muito maior que a sua, então você olha para aquilo ali e fala, cara, tá muito lento. Depois, quando eu saio dessa espiral de bosta, eu olho e falo assim, cara, deixa eu me comparar comigo mesmo. Sim. Aí eu vejo de onde eu saí. Vou te dar um exemplo claro disso. A gente tem quanto tempo aí já? A gente já tem que terminar, né? Não. Ó, Tem 1h10, né, Jess? 1h10. 1h10? Então tá bom. Tem Então, mais 1h30, 20 20 minutos. aí. Meia hora.
Meu primeiro carro foi um Gol 98. Era uma bomba O relógio. meu foi uma Fiat Tipo 95. Tipo, caramba, essa aí não é da minha época, não, hein? Porra, pra tu ver, não, na época, não, pra tu ver como é que eu tô velho mesmo, Jackson. Ó, o meu foi Fiat Tipo, que era da mesma marca da Aham. Tempra. Ah, Tempra, eu tô ligado. Aí muito, na minha época era muito Corsinha, Corsa. Aham. Palio. Aham. Aí eu comprei. Aí o Golzinho 95. Não, o Golzinho 98. O Golzinho era bomba relógio. Já era bolinha, pô, o teu. Era Eu sou da época redondinho. quadrado, pô. Era redondinho, com 2 portas, 0 ar-condicionado. Meu irmão, o bicho era Vidro era qual? vidrinho. Ah, não, ele tinha um vidrinho elétrico. Tinha? Eu lembro porque meu pai é falecido, né? 2017. Mas meu pai brincava, o vidro dele era no meio assim, meu pai apertava o vidro assim. Eu falei, pô, tá igual Homem-Aranha, a gente sacaneava usando separado. É por isso que eu lembrei do vidro elétrico. Mas ele era 16 válvulas, meu irmão. Peguei o carro no dia seguinte a mangueira de água estourou. Ali no Caiçara, ali em Cabo Frio, bom, água pra tudo quanto é lugar. Eu falei, pô, o carro vai pegar fogo, sair do carro correndo. Foi em Primeiro frente, carro amigo teu? meu. Primeiro carro. Segundo dia de carro. Segundo de carro. Mano, o carro era muito ferrado assim. Aí eu fui pra Rio das Ostras. Minha namorada, minha esposa agora, mas namorava na época, era de lá. Eu fui pra lá. Minha sogra queria tomar um sorvete, eu fui fazer uma grada, vou lá comprar um sorvete, quebrado de grana. Aí dei a volta assim, caí dentro da Blitz, meu PVA tava atrasado, levaram meu carro, eu não tinha dinheiro pra voltar pra Cabo Frio, mano. Cara, com 5 dias de namoro. Tu tem muita história. Mano, eu sou velho de história. Não, tem muita história de bagulho quebrado de grana. Muita história, mano. Tu vai prosperar, mano. Não, falar. Tem muito Já tava gerando. É, pô, muito, Pô, mano. glória a Fala. Deus. Mas a gente, aí com 5 dias de namoro, cara, levaram meu carro, eu tive que virar pra minha namorada. Com 5 dias de namoro, eu virar pra ela e falei assim, cara, eu não tenho dinheiro pra ir embora. Não tem. Ela me prestou o dinheiro pra ir embora. Caralho, 5 horas só. 5 dias de namoro, velho. com um carro, documento todo ruim. Tudo ruim. Aí, enfim, meu carro ficou preso lá e tal. Depois eu busquei, mó trabalheira. Mas, depois eu tive um Peugeotzinho com Fiesta. Aí o New Fiesta ele era bonitinho, automático, tal. Foi o carro mais. Foi o salto que eu dei maior assim na época. Depois eu comprei o Export e eu comprei o Renegade agora. O Renegade foi meu primeiro carro zero. Mesma cor do Nivus que eu tinha. Aquele síndrome histórico. Eu não sou um cara fascinado por carro. Eu não sou, tipo assim, Sim. cara que pesquisa sobre carro. Nem eu, nunca fui também. Mas eu gosto de ter um carrinho mais. Eu não sou aquele cara fascinadão por carro, mas eu gosto. Quando eu comprei o carro, eu tava morando na família em São Paulo. Foi agora. Sim. Aí eu tirei a foto, aí, pô, os caras na Jeep tiraram a foto minha com a minha esposa, com a minha filha e tal, no frente do carro e tal. Aí eu peguei a foto e falei, vou postar. Aí quando fui postar, veio da minha cabeça assim, pô, fulano comprou uma BMW. Era um cara que é um fala sobre o mesmo conteúdo que eu falo, bem parecido. Que é um concorrente diretão, assim. Aí na minha cabeça foi assim, pô, fulano comprou uma BMW. Pô, o Renegade não vai te posicionar. Ó, que doideira. Aí eu fiquei naquela luta, assim, eu falei, posto, não posto. Aí eu pensei assim, eu falei, cara, que doideira, né? Tipo, meu sonho era comprar um carro zero. Aí, isso breve, assim, isso tudo foi, sei lá, questão de 10 minutos. Passou pela minha cabeça. Falei, meu sonho era comprar um carro zero. Eu só tive carro ferrado. Meu sonho era comprar um carro zero. Comprei o carro zero. Eu não estou curtindo e nem comemorando o fato de eu ter comprado um carro zero porque fulano comprou uma BMW. Eu nem conheço fulano. Olha só que doideira. Eu fui postar foto e tal, mas olha a luta interna que eu fiquei. Olha como é que você se indagou. Comparação, pô. Puramente comparação. Porque não ia me posicionar, porque não ia acontecer, entendeu? Então, com muita comparação. Então, olha só que doideira que tu falou agora, com relação à comparação. E eles falam muito pra mim, essa minha equipe que tal, né? Fala, Rodrigo, pô, esse teu carro aí é maneiro, tal, zero, né? Flashback tá ali embaixo e tal. Mas, pô, vamos pro prêmio, meu irmão. Vamos pro próximo, vamos pro prêmio. O que tu pagou isso aí, tu pagava num Volvo. Que vai te chamar muita mais atenção, uma BM. Sim. Eles já estão me cobrando isso, olha que doideira. E chama mesmo, cara. Chama, né, mano? Chama. Porque... Cara, olha que... Como o Instagram é uma rede, principalmente o Instagram é uma rede de entretenimento, não é uma rede de conteúdo. É uma rede de contato, né? O Instagram é uma rede de entretenimento, cara. As pessoas estão pra lá pra perder tempo. Provavelmente você vai ter tipo, 95% da população vai pro Instagram pra perder tempo. Não vai pra aprender. Diferente do YouTube. Do YouTube, quando você abre pra aprender sobre alguma coisa. O YouTube é mais educacional, mais educacional. O Instagram é mais vida. Entretenimento. Então, quando você olha isso, as pessoas elas querem comprar de quem elas olham e falam assim, caramba, esse cara tá muito na minha frente. Então, por isso que elas vão comprar do Wendel Carvalho, porque o Wendel Carvalho fica postando foto com Ferrari, com Lamborghini, com o que quer que seja lá, que nem sei o carro também, né? Marçal. Então, os caras faziam... Tu viu que eles fez agora uma Mentorwear? Não tô ligado. Não?
Do jato, pô. Mentoria no jatinho dele, pô. Não vi, não. Não vi, não. Pô. Saía do helicóptero. Aquela... E detalhe, seleto, foi tipo assim, 5 vagas, pra dar um exemplo. Quanto não deve ter custado, meu irmão? Então, isso tudo vai colar muito ainda. Por quê? Porque as pessoas, elas E a pessoa tá lá pra aprender, tu acha, ô Torres? Tá lá pra aprender ou pra status? Não para status, pô, puramente. Status, né? Na minha visão, é status. Não tem como julgar todo mundo. Pode ser que tenha uns lá que tenha pra aprender, mas no geral, na minha visão, é status. Mas Status. as pessoas querem comprar da gente, as pessoas querem comprar de gente que ela vê que tá no próximo nível do dela. Então, assim, eu não acho mesmo que o Renegade me posicione como uma BMW me posicionaria, entendeu? Agora, eu tenho que ficar muito presente pro jogo que eu tô jogando. Qual o jogo que eu tô jogando? O que eu quero, de fato, que chame a atenção na minha rede? Da tua audiência, né? Do cliente perfeito que você quer O que eu quero? Cara, eu quero que ele olhe, por exemplo, um valor muito forte pra minha família. Sim. Então, é um posicionamento que eu quero. Então, é uma coisa engraçada que eu tava em reunião semana passada sobre isso. Com a minha irmã, que faz meu social media, com o Matheus, que é meu sócio. Então, eu quero que, primeiro, as pessoas que cheguem, elas não precisam ver uma BMW, elas precisam ver família. Que é um valor muito forte pra mim e é o que eu quero carregar. Meus princípios. Depois, minha fé. Sim. Eu quero que ela tenha muito claro minha fé. E não é minha fé, não é aquela fé barata, assim, que eu acho que a nossa fé hoje, aquilo que a gente acredita, é muito banalizado, né? Infelizmente, as pessoas não se transformam mais, elas não querem mais. Eu postei sobre isso, me mandaram uma caixinha de perguntas me perguntando assim: o que você acha hoje de pregadores como o Dave, como aquele Cláudio Duarte, falando sobre fazendo conferência paga? Eu falei, cara, não acho que é antibíblico, mas eu, Torres, não quero tirar mais dinheiro da igreja. Porque eu vejo isso acontecendo com muita frequência. Muita gente tá querendo, cara, tirar dinheiro da igreja, gastar o dinheiro da igreja, gastar o dinheiro da igreja. Cara, eu quero hoje colocar mais dinheiro na igreja. Investir mais em missão, em missões, enfim, que é uma veia que eu tenho muito forte. Mas isso foi só um parênteses. Mas o que eu vejo hoje é, eu quero que, cara, que as pessoas elas se conectem comigo pela minha essência, entendeu? Talvez isso eu seja um pouco mais lento no meu resultado por conta disso, porque o brasileiro, ele é muito ganancioso. Sim. O brasileiro quer muito dinheiro fácil, resultado rápido. É por isso que bet faz muito sentido aqui. Sim. É por isso que jogo do Tigrinho faz muito dinheiro cara, aqui. Porque eu tenho um amigo que é estrategista, né? Mandar até um abraço pra ele, Wagner Moreira. O cara é muito bom, meu irmão. Ele veio até morar aqui, tá em Rio das Ostras. Legal. Ele falou assim, Rodrigo, tem 2 coisas que vão te conectar muito na tua audiência que você quer. Falou sobre isso, tá? Primeiro, pessoal, entrar no teu Instagram e ver os princípios teus, família, Deus, isso aí vai te conectar muito, vai trazer o teu cliente perfeito. E uma outra coisa, olha que doideira que ele falou pra mim, mano. O inimigo em comum que vocês vão ter. O que tu abomina? Quando tu começar a explicitar isso aí também, tu vai repelir. Fica mais forte. Olha que doideira, mano. O inimigo comum é, cara, a gente bate na mesma coisa e quem bate junta. Aí conecta. Cara, vou te falar que o inimigo comum acho que conecta mais do que os princípios. Conecta muito. Porque vocês prezam daquela mesma coisa que vocês abominam ali. Por exemplo, quando eu fui lançar minha formação de vendedor digital, eu bati muito no sistema. Que é, cara, o sistema, ele criou na sua mente algumas coisas. Primeiro, que vender é ruim, vender é sujo, e que vender você precisa, que vendedor é aquela função que ninguém quer fazer. Que não deu certo em nada, pô. Que não deu certo em nada. Aí eu mostro um outro lado da venda. Mas aí eu mostro um outro lado da venda. O outro lado da venda é, cara, como é que é a minha vida hoje? Liberdade. É isso aí. Então, e que é verdade, pô. Tipo assim, cara, Sim. hoje eu consigo organizar minha agenda. Sim. E não só eu, meus vendedores também. Consigo organizar minha agenda. E se parar na tarde, uma segunda-feira, eu falo, cara, eu quero ir pra praia. Aí eu vou pra praia. Eu não faço isso com frequência, da gente. Mas eu falando que é possível. Não faz porque, tipo assim, tu tem muita coisa pra poder realizar ainda. E também porque hoje eu não vendo só. Eu vendo também, mas hoje a gente faz gestão, a gente cuida de outros negócios. Então tem outros projetos aí no forno. Então, assim, tem uma demanda bem grande, entendeu? Mas eu consigo, por exemplo, sábado e domingo eu busco não fazer nada mesmo. Eu busco não fazer nada. Sábado e domingo eu busco ter meu cara. Sábado e domingo tu dá aquela desligada total. Por fora, né? Por dentro nem sei. Porque a mente não para, né? A mente é difícil de parar, mas eu busco, cara, tirar tempo com minha filha, tirar tempo com minha esposa. A gente vai sair junto, a gente vai pra praia, a gente vai comer junto, enfim. Aí, às vezes, eu pego no computador um pouco, fico 2, 3 horas ali. Agora fala pra mim, Torres, projeto pra frente.
pra frente. Vamos lá, essa tua volta aqui, retorno pra Cabo Frio, Uhum. foi intencional? Foi. Cara, algumas pessoas me perguntam assim: ah, pô, não deu certo lá? Eu falei, cara, a gente acha que só porque a gente volta não deu certo. Na verdade, deu muito certo. Eu me adaptei muito morando em São Paulo. Só que eu me adaptei e eu olhei e falei assim, cara, eu não tenho um desejo de construir raízes aqui, porque não é o estilo de vida que eu quero entregar pra minha família. Então, assim, graças a Deus, o meu trabalho ele me possibilita escolher. Isso é um ponto muito positivo. Então, hoje eu atendo as pessoas da onde eu tiver, eu vou atender. Entendeu? É igual a representação que eu faço também, tá? Então isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, assim, eu voltei pra Cabo Frio, por quê? Porque eu quero criar minha filha mais perto dos avós, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero permitir que minha esposa, cara, ela faça os esportes que ela gosta, eu gosto também dos meus esportes. Então, assim, eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Então, esse é um Sim. ponto, Esse muito foi importante. assim, E tem o, o primordial pra tu voltar. eu acho que esse foi o segundo primordial. O primeiro foi, eu não tinha uma direção clara de Deus pra eu ficar em São Paulo. Pra eu criar raízes em São Paulo, entendeu? Eu não tenho, na verdade, uma direção clara de Deus. Eu não gosto de ficar me movendo por oportunidade. Oportunidade tem muito, mas eu gosto de me E mover quando por você direção foi clara. pra lá? Quando eu fui, eu tinha. Tinha? Tinha. Quando eu fui a primeira vez. Eu fui 2 vezes pra São Paulo. Eu fui em 2022, voltei em 2023. Final de 2023. Ficou um ano lá? Fiquei um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho. Aí agora eu fui. E agora foi um momento muito bom, assim, porque eu consegui definir um pouco mais pra mim, pra minha família, não só eu, mas a Paula também, o que de fato era sucesso pra gente. Porque sucesso também é muito singular. O que é Muito sucesso pra mim singular, não é muito sucesso, individual. é muito individual. O que é sucesso pra mim pode não ser sucesso pra você, Sim. E pode tá ser tudo bem. sucesso pra a pessoa que tá ouvindo a gente, entendeu? Então, assim, se eu falar pra você, Rodrigo, você tá disposto, por exemplo, a ganhar 100 milhões de reais e não ter sua mulher e teus filhos por perto? Não. Então, pra algumas pessoas, elas podem olhar e falar, pô, 100 milhões. Isso é negociável, mano. Então, 100 milhões de reais, é muito dinheiro. Sim. Cara, eu acho que eu largo minha mulher por 100 milhões de reais. Alguém pode estar vendo a gente, pode estar pensando isso. Então, assim, sucesso ele é muito singular. Então, o que é sucesso pro Torres? O que é sucesso pra Paula? O que a gente quer construir? Cara, eu quero. Qual é o meu projeto desse ano? Que foi a pergunta que você me fez. Sim. Eu já botei muita coisa pra fora agora, né? Mentoria, eu tenho um objetivo muito forte com mentoria de amadurecer. E de ganhar mais escalas nas mentorias que a gente faz, porque é uma coisa que funciona. A gente tem muito resultado. Eu tô, cara, aos poucos ali, de forma muito constante, fincando um pouco mais o posicionamento meu em Portugal. Então, eu tenho feito algumas coisas lá e tenho um desejo. E tu conhece lá? Conheço. Assim, Pô, tem uma vontade de conhecer. eu Conheço fui não. lá, eu não conheço, tipo assim, não sei andar em tudo, né? Mas eu já fui lá, fiquei 12 dias lá. Mas tenho vontade de voltar esse ano ainda. É um objetivo que eu tenho. E ano que vem eu tenho um interesse muito grande de fazer um evento ao vivo lá. Com umas 50 pessoas. É um desejo que eu tenho. Segundo, eu lancei agora minha formação de vendedor digital. Cara, isso daí é uma coisa que me dá menos dinheiro, me dá mais trabalho, mas tem a ver com minha missão de vida. Cara, eu tava no metrô de São Paulo, eu vi o metrô de São Paulo lotado de muita gente. Eu tava com um amigo meu, Rian, é um vendedor também. Eu falei, Rian, cara, o que a gente sabe fazer, mano? A gente muda a realidade aqui, né? Dessa galera aqui. Isso aí não é utópico, não. E também nem é invenção na minha cabeça. O Rian tava e foi exatamente assim. Eu falei, Rian, a gente tira muita gente daqui. Eu falei, a gente consegue tirar todo mundo. Porque nem todo mundo vai acreditar na gente. Mas a gente consegue tirar muita gente daqui. Tem muito pai de família que não vê o filho durante a semana. Sai 4 horas da manhã de casa, volta 10 horas da noite. Se torna uma engrenagem viciante e, tipo assim, que você não consegue, a pessoa não consegue enxergar uma outra. Exatamente. Então, assim, a formação de vendedor digital. Caraca, a maioria vai passar assim, mano. A formação de vendedor digital, pra mim, ela me dá essa sensação de missão, assim. Então, por isso que eu fiz. Cara, são 49 aulas. Cara, vai do início, você não sabe vender nada. Se você nunca vendeu na sua vida, se você quer começar a se formar como vendedor digital. E venda é técnica, né, as pessoas acham que venda é dom, que é ser desenrolado. Irmão, venda é técnica 100%, eu posso garantir isso. Puramente técnica. E eu vou te falar, venda, avançador, pega essa. Venda é técnica, 100%. Isso aí eu assino. Resultado é intensidade. Fome, né? Essa é uma frase que eu falo. Fome, mano, fome. Tem uma frase que eu falo que. Eu te falei do livro, não, né? Não. Eu lanço um livro agora em junho. Pô, é minha história, mano. O meu livro sai agora em junho. O tema do livro é Quem não vende morre pobre. Quem não vende morre. É uma frase que eu uso muito nas palestras que eu dou, treinamento e tal. Tem outra frase que eu uso também que é vendedor precisa ter estômago grande.
Sim. Então, cara, o vendedor, ele precisa ter fome. Você não precisa ser o mais desenrolado, você não precisa ser o carioca, cara, cheio de mão pra falar, você não precisa ser igual a gente, você não precisa disso. Tem muito vendedor quietinho que eu conheço, que, meu irmão, ligou a câmera, meu irmão, pegou um WhatsApp pra vender, o cara é um... É o catiço, Mano, né? é o cara, é bom pra caraca, entendeu? Então, assim, não tem a ver. Já vi muito vendedor tímido, o cara que não falava nada e tal. Irmão, vai escrever, o cara é a máquina de vender pelo WhatsApp, por exemplo. Então, assim, vender muito técnico. Então, quais são meus planos, cara? Eu quero botar muito e aumentar muito a atração da formação de vendedor digital. Coloquei um script pra rodar pra aumentar a base. Quero aumentar meu número de seguidor. Quero criar meu canal do YouTube. É uma coisa que eu tenho protelado muito, que é um erro meu. De não Pô, querer. eu acho que isso aí vai te dar uma excepcional visibilidade pra esse teu, Sabe- pra sabe essa o que tua acontece? missão. Sabe o que acontece, eu acho, cara? Às vezes eu acho que eu fico fugindo do compromisso. Sabe? Tipo, de ter que ter um conteúdo por semana ali, por exemplo. Acho que eu fico Tu fica procrastinando o que já é o teu chamado, tá? o que já é meu chamado. Isso aí eu tenho Caraca, convicção. irmão. Eu tenho convicção. Tenho convicção. Porque, cara, minha equipe me puxa a orelha, por exemplo. Tem um amigo meu que era head de marketing do grupo Primo Juvenal. Agora ele abriu mão de tudo e tá como missionário. Cara, ele falava pra mim direto, cara, abre um canal no YouTube, cara. Um vídeo por semana, um vídeo por semana, um vídeo por semana. Esse vídeo que você posta hoje, daqui 10 anos, ele vai estar gerando visualização ainda. Ele Sim. sempre falou pra mim. Mas eu vou resolver isso. Vou assumir o compromisso com você. Isso, olha aí, avançador. O cara tá assumindo um compromisso assumir um aqui compromisso com diante de você. vocês, avançadores. Vou assumir o compromisso com você, não. Vou assumir o compromisso com eles também. Sim. Isso aí. Cara, início de. A gente tá em abril? Sim. Início de maio eu começo meu canal. Primeira semana de maio. Caramba, não vai nem dar tempo de pensar, hein? Não vai não. Primeira semana de maio, E o o legal, primeiro tipo vídeo. assim, tudo isso tu domina, né, Torres? Eu domino. Assim, Tu sabe YouTube. Não, eu não tenho dificuldade de gravar vídeo. Eu não tenho. Eu tenho dificuldade de falar pouco, né? Pô, eu não entendo, vou te falar, mano. Não, Mas eu desenrolo. Mas No começo YouTube, não foi desenrolado, não. Mas o assim. YouTube eu não manjo, não, mano. Eu não manjo nada disso aí de internet, mano. Cara, mas. Vídeo, faz isso, aí é tudo a galera mesmo que faz. Então, eu também não sou o mas- melhor nisso, não. Então, pô, Meu os caras sócio, aqui sabem tudo. meu sócio, Matheus, ele é muito técnico. Ele é muito bom. Ele é muito bom nessa parte. Ele sabe essas paradas, Ele né? sabe tudo, mano. Pô, ele tá fazendo cada coisa com inteligência artificial lá bizarra. É, igual os caras daqui. Esse é bom, Beto. Tá fazendo cada coisa incrível. Então, assim, acho que esses são os projetos mais curto prazo, assim. Pode ser que surja mais coisa e tal, mas, cara, eu tenho muita coisa na mão agora que tá começando que eu preciso acelerar, entendeu? Eu preciso ganhar mais escala, coisas que são boas, que precisa ganhar mais volume, entendeu? Então, basicamente, isso aí é o que vai tocar. Cara, e legal que você já, pelo tempo que tu já tá caminhando nesse vasto mundo digital, né? Que é o que me fascina, é a quantidade de vidas que a gente consegue chegar, mano. Sim. Cara, tem pessoas que às vezes, vamos supor, vê o podcast aqui, manda um direct pra mim lá, que já me segue no Instagram, lá de Rondônia. Doideira isso, né, cara? Caraca, maluco lá de Florianópolis, um cara que eu conheci lá em Balneário Camboriú, o cara se amarrou na minha, vendendo lá brigadeiro na praia, maneiro. virou meu fã. Olha como é que é maneiro, né, cara? Mas sabe uma coisa Como curiosa? é que isso, cara? Eu tô muito tempo nesse mercado, eu vivi muita coisa no mercado digital, eu vivi muita coisa mesmo. Mas empreendendo, eu vou fazer 2 anos. É pouco tempo. Porque na verdade você vivia mais Eu trabalhei muito tempo por detrás das câmeras, né? Eu trabalhei muito tempo na mentalidade empreendedora, foram 7 anos, 1 ano no Grupo Primo. Só Não 8. colocava cara pra nada, né? Não. Mas empreendendo mesmo, cara, assumindo as buchas de empreender, tem 2 anos, pô. Sim. Ou vai Porque na fazer 2 verdade anos. você fazia parte das engrenagens. Fazia parte da engrenagem. Não da tua. Não da Tá minha. construindo a tua. Tô construindo a minha. Sacou? Mas legal E você aí- vê com o know-how bacana, né? Enfim, mas quebrei muita cabeça, cara. Quebrei muita cabeça. Eu sei, mas Gestão. olha só onde você já esteve, as mesas que você sentou, mano. Isso aí cara, pô, hoje eu vejo, pô, pro moleque que estudou em colégio público a vida inteira, Aí. os perrengues que passou, cara, hoje eu abro no WhatsApp, eu tenho muito contato. Hoje eu tenho muito contato. Assim, muita gente que eu consigo pra mandar mensagem, pô, se o couro estiver comendo na minha empresa, por exemplo, eu tenho gente que eu consigo mandar mensagem, falar, cara, tá acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, o que você faria no meu lugar? Se eu tenho muita gente que pode me ajudar. E o cara vai chegar e vai te dar um caminho bacana. Como Vai falar, deu, pô, semana passada isso aconteceu. Semana passada isso aconteceu. Eu tava no meio de um turbilhão de coisa pra resolver. Eu precisava de uma solução pra uma coisa que eu não tinha. Não sabia, eu não tinha maturidade pra tocar naquele ponto ali, entendeu? Eu falei, cara, eu vou pedir ajuda a fulano. Fulano foi lá, me deu uma direção. Falou, cara, vira seu negócio um pouquinho pra cá. Seu modelo tá um pouco sensível. Se eu fosse você, eu fazer isso, isso aqui. Eu falei, cara, eu vou na tua. Não consigo enxergar ainda. Falei, não consigo, não tem todas as respostas pra isso aí. Mas eu vou na tua. Então, isso aí é um ponto muito bom. É, um ponto muito bom. E, tipo assim, a humildade da gente entender que, tipo assim, cara, eu vou te falar, cara, eu posso garantir, trabalho com venda há muitos anos, sempre fui referência, onde eu passei, me destaquei. Muito pela minha intensidade, pela minha fome e meu espírito de competitividade que eu sempre tive. De uma forma saudável, mas eu queria ser o melhor, eu queria me destacar, eu queria Eu também sou estar ali entre os melhores, né? Essa fome, essa intensidade, cara, sempre foi o meu diferencial.
Só que eu me conectando com esse amigo que hoje é o estrategista da Avança Compra, ele fala, Rodrigo, mas não é só isso. Tem muita gente que tem muita fome, tem muita necessidade, mas não tem o resultado que você tem. Tu tem alguma coisa que você alia isso aí. E a gente desenvolveu um método que realmente criou lá um método, falou, cara, tu faz isso, isso, isso. É isso. Tu consegue criar muito valor na parada que tu faz. Tu consegue criar esse grau de intimidade, de relacionamento, de vínculo com o cliente. Fantástico. Todo mundo gosta de você, te chama pro aniversário. Os caras gostam de você. Tu sabe se relacionar. É isso. E automaticamente é por isso que você tem resultado. Com Muita certeza. intensidade. Tu é um bom relacionador. Carisma, né, cara? Carisma, isso aí. Gera afinidade. E eu tenho o seguinte, cara. Eu sou um camaleão, mano. Eu consigo me conectar com pessoas que têm os princípios e pensam completamente diferente de mim. Eu posso não criar um vínculo real de querer que o cara seja meu amigo, enfim. Mas o profissional, ele vai me amar, pô. Sim. E eu vou respeitar a opinião dele sem colocar a minha pra fora. Eu vou respeitar, vou entender e a gente vai se dar bem. Ele vai gostar de mim. Eu passo isso aí também. Tem uma empresa que eu dou. Isso é bacana, mano. Tem uma empresa que eu faço implementação comercial, mentoria, enfim. Cara, que é completamente diferente. Sim, e hoje eu vim pro digital também mais ou menos esse tempo aí. 1 ano e 8 meses, 2 anos que eu tenho. Nem rede social nunca tive. Meu irmão, eu posso te garantir que eu sento à mesa hoje pra, vamos supor, com você aqui que já tá por tanto tempo. Eu venho com meu copo vazio. Porra, meu copo vem Isso eu faço também, mano. vazio ao extremo. Eu quero que ele saia daqui transbordando de coisa que você vai me ensinar. Isso eu faço também. Porra, irmão! Eu vou. Cara, hoje eu até. Cara, tem 2 moleques que cresceram comigo, o Nicolas e o Jackson. O escritório deles é do lado do meu. Estão arregaçando com uma agência. Arregaçando aqui em Cabo Frio. Arregaçando com a agência, cara. Só médico. Focando em médico. São bem mais novos do que eu. Bem mais novos do que eu. Garoto, né? Garoto, 27 anos. O moleque tem 25 aqui, o Cara, estrategista. chego e falo assim, irmão, tá acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, como é que vocês estão fazendo aí? Eu não tenho problema nenhum, mano. Tipo, cara, não tem problema nenhum. Tipo, cheguei pro Vinícius aqui e falei, cara, tá acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que você faria no meu lugar? Então, assim, chego pro Marcos, que era o sócio do Pedro lá, que é o Dudu. Chego pro Dudu e falei, cara, tá acontecendo isso, isso, isso. O Dudu me falou uma coisa há um tempo atrás, que me marcou. Que ele falou assim, cara, tem 1 ano e meio mais ou menos isso. Ele falou assim, olha, qual é a minha visão sobre você? A minha visão é que você tá reagindo mais do que construindo. Você sempre tá focado em resolver o problema de agora. E a construção no longo prazo você não olha. Mas o nosso perfil como vendedor é muito mais imediatista. A gente precisa bater Pensa no momento, né? Momento. Precisa bater meta da semana, precisa bater no mês. Então, assim, a minha cabeça ela funcionava muito Acabou o mês, vai tudo de novo. Exatamente. Só que no negócio não é assim, né? No negócio você sempre tá somando, sempre tá empilhando. Sim. Como minha cabeça era muito de venda, eu trouxe isso pro negócio. Então eu sempre queria, cara, resolver o problema de agora. E aí ele falou pra mim, cara, você tá reagindo muito mais do que construindo. E tu tem problema com, vou te dar um exemplo. Tu é centralizador? Já fui mais. Ainda acho que eu sou um pouco. Porra, eu sou demais. Eu tô tentando mudar, mano, mas é difícil, tá? Eu ainda acho que eu sou um pouquinho. Porra. Mas eu já melhorei. Isso aí trava a gente de avançar. Cara, esses últimos 6 meses eu melhorei muito. Por exemplo, a minha sociedade com o Matheus é nova, né? Tem mais ou menos esse período. Então o Matheus entrou. O Matheus assumiu muita coisa técnica que eu sei que eu sou ruim. Aí, por exemplo. Ele ficava frio, Matheus? Ele é. Eu nem meto. Qual o nome? Matheus Santos. Eu nem boto minha mão nas coisas que ele tá fazendo, por exemplo. Às vezes eu nem entendo. Às vezes ele nem me conta. Ele nem me conta que ele sai e fala assim, cara, mas isso aqui eu nem vou te explicar, cara, que você não vai entender, não. É muito complexo. É, muito liga complexo. Não. Eu falei, então tá bom, cara, segue aí que eu confio em você. Eu deliguei muito produção de conteúdo, então minha irmã é social media, cara, ela faz tudo pra mim hoje. Antigamente eu aprovava, hoje em dia eu nem aprovo mais, por exemplo. Já sai direto, ela já achou a veia. E são coisas que eu quero. Tem coisas que eu preciso resolver e quero me desligar. Então, assim, fiz uma reunião hoje com um português, que ele falou pra mim assim, ele falou, Torres, toda a operação da minha empresa, mercado fitness, toda a operação da minha empresa eu não coloco a mão. Funciona sem que eu esteja presente. Participando do processo todo, comercial. Ele não olha mais pra nada. Aí ele falou, a única coisa que eu faço hoje são as reuniões de venda. Eu quero te contratar porque nem isso eu quero fazer. Eu não quero fazer nada na empresa. Eu quero só ficar olhando e vendo as coisas acontecendo. E aí se der algum problema aqui, eu olho aqui. Se der outro problema aqui, eu olho aqui. Né? E a empresa é grande. Não é uma empresa gigante, mas é uma empresa, tipo assim... Negócio físico, né? Físico. Não, dele é online. É? Porra, mas é tua parada mesmo pra ver, né? Então, assim, eu já fui muito mais centralizador, hoje eu sou muito menos, mas eu ainda acho que tem espaço pra melhorar. Pra caramba, entendeu? Torres Neto, avançador. Se deixar, a gente fica conversando aqui, vai dar meia-noite, vai dar 1h da manhã. É muito assunto, muito história. Vai ter mais oportunidade. O cara tá aqui do meu lado agora, tá ferrado. Vamos gravar o episódio 2. E a gente vai gravar o episódio. Bora. Cara, pra gente finalizar, tá? Bora. Quero te agradecer, meu irmão. Isso aqui foi aprendizado por Rodrigão Curvelo, cara. Boa. Aprendi bastante com relação a digital, com relação... Olha só, hein?
E eu cheguei aqui com meu copo vazio. Agora eu vou te externar uma parada. Uhum. Eu cheguei com meu copo vazio pra aprender um pouco mais sobre digital. Sobre o que você faz, operação, qual é teu método, o que tu... E você me ensinou, cara, sobre inegociáveis. Uhum. Tu veio pra falar sobre isso pra mim. Esse foi o ponto loucura. fundamental da tua chegada É aqui. verdade. E olha só a mensagem que eu recebi antes, que eu te mostrei. Que loucura. Caraca, meu irmão, é isso. Pode ter certeza que eu vou dar uma virada de chave aqui. Eu vou começar a pensar muito mais nesses inegociáveis aí. Muito bom. Que estão além de toda a intensidade e toda a minha entrega no sentido profissional. Muito bom. Sem isso, não vale de nada a entrega e a intensidade, meu irmão. Exatamente. Se não tiver esses momentos realmente que são inegociáveis na nossa vida. Eu queria finalizar, avançador, esse podcast, deixando a palavra contigo pra você. Se você tivesse que deixar uma mensagem, cara, pra galera que hoje tá lá no metrô, Uhum. tá acordando cedo, pegando um ônibus, falando, cara, eu tô nessa engrenagem, eu não aguento mais, eu tô sufocado, mas parece que eu tô numa caverna que eu não vejo uma luz no fim dessa caverna. Sim. Não consigo sair dessa engrenagem, eu tenho responsabilidade, que eu acho que é o maior problema hoje, da galera conseguir romper. É isso. Eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu pago aluguel, eu tenho filho. Uhum. E como é que eu vou transicionar isso para realmente entender que esse mundo de vendas e digital, Uhum. vendas no digital, me tornar um vendedor digital, pode, cara, fazer eu conseguir viver mais, assim, mais claro o meu propósito Sim. com a minha família, realizar meus sonhos, Sim. vim realmente para poder cumprir aqui o que Deus, porque eu acredito que quando Deus, ele projeta a gente, ele cria a gente, Uhum. ele quer o melhor, meu irmão. Sim. Só que no meio do caminho a gente acaba se desviando, ou o momento, né, ainda não é o momento. Uhum. O que tu falaria, Torres, pra essa galera que, cara, existe um caminho? Cara, acredito que exista. Acredito muito que exista. O que eu falaria? Quando a gente tá no meio do furdunço brabo que a gente tá vivendo, é difícil a gente chegar na saída mesmo, entendeu? Então você vai ter que confiar. Como é que você confia em alguém? Você confia em alguém a partir do momento que você começa a se relacionar com ela. E você começa a ver se ela é de verdade ou ela é de mentira. Assim você confia em alguém. Então, o que eu falaria pra essa pessoa? Cara, precisa seguir a gente no Instagram. Sim. E ver todos os dias como a gente vive aquilo que a gente faz. Sim. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque a partir dali ela vai ter algumas soluções. Por exemplo, eu falo e a minha principal formação hoje é para tirar essa pessoa desse lugar que ela tá aí, como você falou, e fazer dela um vendedor digital. É o que eu sei fazer, é o que eu já fiz várias e várias vezes e é o que eu sou fascinado. É ouvir história de caramba, cara, eu tinha essa vida aqui, agora eu tenho essa daqui, por quê? Porque eu comecei vendendo digital. Então tem uma forma, não é algo... Não é um conto da carochinha de tipo assim, cara, eu acho que dá certo. Não, dá certo por quê? Porque uma galera que eu já formei fez. Sim. Tem muita empresa que precisa, então, cara, se o cara quiser, ele tem um caminho desse lado. O que ele vai precisar? Ele vai precisar confiar em mim. Só que pra ele confiar em mim, ele precisa se relacionar comigo minimamente. Então, por isso que eu falo, antes de comprar de mim, pode me seguir no Instagram, não tem problema. Sim. Me acompanha lá, vê o que eu faço, o resultado que eu gero, as coisas que acontecem, o que dá errado, eu posto o que dá errado também. Que toda galera só posta o que dá certo, mas pô, tem um monte de coisa na nossa vida que dá errado também, um monte de desafio que a gente enfrenta empreendendo. Então assim, o que eu diria? Primeiro, tem saída. Segundo, você vai ter que, se tiver medo, vai ter que ir com um pouco de medo mesmo, porque medo também tem. Quando a gente pega cartão de crédito e bota lá na conta de anúncio lá pra investir em tráfego, Sim. Dá medo. Você tá botando giro que você não sabe o que vai voltar. Sim. Sacou? Quando você trabalha pra um lançamento, dá medo. Sim. Quando você pega um lançamento igual eu tava operando comercial agora, lançamento que os caras investiram 2,5 milhões só de tráfego. Dá medo, pô. Então assim, isso tudo dá medo. Só que, cara, chega uma hora que você precisa dar um jeito. Então, ou você escolhe, ou você fica onde você tá, ou você rompe o medo. Então assim, eu sou sempre do romper o medo. Eu sempre chuto a bola pra frente e saio correndo atrás dela. Essa é a minha vertente. Então assim, tem como. E segundo, na minha visão, segue a gente no Instagram, acompanha, tem e-mail pra você mudar. E o segundo lugar pra mim para de ficar perdendo teu tempo, falando pra eles, né? Com coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Cara, não sei porquê, mas eu... Para de ficar absorvendo coisa que não tem nada a ver, que não edifica o teu chamado, meu irmão. E para de ficar olhando pra Bet. Para de ficar olhando pra Tigrin. Esses troços, cara, eles são... Pô, eu fiz um vídeo desse aí, pô. Cara, esse troço não presta pra nada. Assim, eu fiz um vídeo desse, que foi boa repercussão, meu irmão. Eu tenho aversão a esse troço. Aversão, assim. Eu acho que isso aí vai acabar... Isso aí, se você tá nesse negócio aí, a primeira coisa que você tem que fazer, nem me segue no Instagram. É o seguinte,
para de jogar esse troço, depois você me segue. Porque se o que eu vou falar disso aí, Vai eu martelar. vou martelar. Porque é um. Eu já vi que eu vou te falar, tá martela mesmo. Eu sou chato com isso aí. E é um inimigo comum que eu quero bater cada vez mais no meu Instagram. Porque eu não quero, cara, incentivar as pessoas a elas serem viciadas nas Sabia que coisas. isso aí, cara? Tu falou vício agora? Eu vi, inclusive, um vídeo hoje do Diego Ribas, que é um cara que, pô, fenomenal, sigo ele, falando sobre o episódio do Bruno Henrique. Eu Você vi ficou esse vídeo. sabendo, tu viu? Eu vi esse vídeo. Ele se posicionando lá, falando o que ele acha e tal. Cara, a pessoa fica dependente químico, mano. É loucura. É loucura. Ele falou que tem jogadores jovens que tinham carreiras promissoras, o Diego comentou, que estão internados em clínica, mano. Olha que loucura. Porque se vendiam pra... hoje, agora tem, né, mano? Toma um cartão amarelo lá, o cara bota lá tanto. Lógico. Mas que doideira, mano. Isso é muita viagem. Que hoje tem que ter um cuidado até nas resenhas dos jogadores, já na vida lá deles particular, de falar algo, às vezes tá comentando, e aquela pessoa falar, caraca, meu irmão, vai acontecer isso, o cara falou, vai acontecer. Que doideira isso. Tipo assim, a gente tá indo pra um nível de loucura muito grande. E isso cola muito no Brasil, né? Porque o brasileiro, ele quer dinheiro fácil. O brasileiro é dependente de Bolsa Família, né? O brasileiro, né? Tu falou tudo, né, mano? O brasileiro. Tipo assim, hoje eu vejo que, tipo assim, um podcast desse aqui que a gente tá falando de coisa, né? Pô, de venda, empreendedorismo, de parada digital, que tá super em alta. Coisas que podem fazer a galera se movimentar lá. Tem muito menos visualização do que um besterol. Lógico, pô. Muito, pô. Muito. Muito, porque a maior parte das pessoas, elas querem fazer nada. Pô. Bunda dançando e um besterol que não... Meu irmão... É isso. Fazendo apologia. É isso mesmo. Você vê, cara, a maior parte das pessoas, elas falam que elas querem mudar, mas elas não estão comprometidas com a mudança que elas querem, que elas dizem que ela quer, que elas querem. Então, assim, ó, o que eu vejo? Pra gente fechar aqui, eu vejo, cara, para de perder teu tempo olhando as coisas no Instagram, vai estudar, vai arranjar um rumo pra tua vida, entendeu? Você não é novo nem velho demais pra isso acontecer. Isso. Cara, se você tem 18 anos é possível, se você tem 70 é possível, porque você vê muitas pessoas construindo coisas bem mais velhas. Minha mãe é um exemplo muito claro disso. Minha mãe construiu uma ótica depois de mais velha. Então, assim, eu sou um cara fascinado pelo digital porque me dá liberdade geográfica, liberdade financeira. Tipo assim, eu gosto muito desse mercado, eu acho que você tem muita escala. E é isso, meu irmão. E, cara, queria te agradecer pelo convite. Cara, prazer foi meu muito... de ter você aqui. Nada que isso, cara. Foi muito prazeroso, assim, foi muito leve. E é engraçado que a gente falou pra caramba e a gente não conseguiu falar de tudo. Então a gente marcou outro papo. A gente que é muito acelerado, a gente acaba ficando agoniado, fala assim, cara, mesmo, tinha muito mais coisa pra falar aqui. Tinha muito mais. Mas relaxa, avançador, relaxa, o cara vai voltar, tá do lado aqui agora do Rodrigão. Irmão, prazer foi meu. Só que aqui no Avança Podcast, eu te falar, a gente sabe se relacionar, como eu te falei, com a qualidade do Rodrigo. Você não sai daqui de mão vazia. Então, isso aqui é uma pequena lembrança do Avança Podcast. Pô, obrigado. Pra você colocar lá no teu estúdio, lá em Cabo Frio. Vou colocar. Isso aqui é... Aqui o avançador, cara. O avançador que senta aqui, o convidado, ele não sai, ó. Pô, que legal. Ganhou a canequinha do Avança Podcast. Canequinha. Irmão, prazer em então, obrigado. Prazer em conhecer a tua história. Prazer em saber que você tá realmente alinhado, assim, com os princípios hoje que são inegociáveis pra mim e pra minha família. Que bom. Isso aí, hoje, quando a gente convida, até pra convidar uma pessoa pra sentar aí a cadeira do Avança Podcast pra poder contar um pouco da sua história, a gente faz uma pré-análise de como é essa pessoa também fora do âmbito dela profissional. E como eu te falei, né? Eu vi lá teu Instagram. Primeiro que cara, quando eu vi teu Instagram, eu falei, caraca, meu irmão, que cara maneiro. Gostei do Instagram, já vi que você tá, num nível muito acima de mim no sentido digital. Sabe muito. Tem palavras que você falou que eu falo, cara. Eu não sei nem sei o que significa. Depois me pergunta. Porra, nem sei o que significa. E a gente acha que todo mundo sabe, que acaba sendo tudo uma conversa técnica, né? E eu digo assim, cara, eu posso te garantir isso. Temos muito a aprender um com os outros. Com certeza. E quando a gente encontra, né, tem um bordão que eu gosto de falar sempre sobre ele, isso aí vai, e eu garanto que ele vai ecoar o Brasil e o mundo, que é o seguinte: a gente precisa se conectar a pessoas com o mesmo propósito, avançar, que o mais ele faz. Mas a gente tem que ser intenso naquilo que a gente busca. Com certeza. Intenso com o princípio e fazer a nossa parte pra poder chegar. É isso. Irmão, prazer. Tamo junto, mano. Vai ter mais oportunidade de você voltar aqui. Essa foi a edição de número 61 do Avança Podcast. Semana que vem tem mais, porque aqui a gente avança, não para. Curte, deixa tuas redes sociais aí, Torres, pra poder a galera te seguir também. Boa, o Torres Neto. O Torres Neto. Isso. O vendedor digital brabo. Então segue o cara lá que tem conteúdo bacana, de qualidade. E até semana que vem, avançador. Vamos avançar.